periódica, símbolo do número atômico, negatividade, massa atômica aproximada. O número atômico é o número de prótons, não é isso? É a carga nuclear. E carga de núcleo, o que é? São os prótons, não é mesmo? Então aqui, ó, 22 é a minha carga nuclear, o número de prótons pro meu titânio, beleza? Tranquilo? Então 22 aqui, vamos reservar. Galera, outra coisa Fala, galera, olha quem brotou pra mais uma aula Refil. A gente tá cheio de coisa maneira pra falar hoje, então sem mais delongas, bora que vamos, queridos. Olha na questão 1 que ele me conta. Ele fala que o titanato de disprósio é um composto cerâmico usado na indústria nuclear, principalmente em barras de controle e mobilização de resíduos radioativos, disponível em diversas purezas e formas, incluindo as nanopartículas, a ponte, o subnível mais energético do disprósio e o número de prótons do titânio. Então tem como fazer isso sem lá na minha querida tabela periódica, identificar o disprósio e o titânio. Bom, a pergunta é o número de prótons do titânio. Galera, olha aqui, ó, a legenda da minha tabela periódica, símbolo do número atômico, negatividade, massa atômica aproximada. O número atômico é o número de prótons, não é isso? É a carga nuclear. E carga de núcleo, o que é? São os prótons, não é mesmo? Então aqui, ó, 22 é a minha carga nuclear, o número de prótons pro meu titânio, beleza? Tranquilo? Então 22 aqui, vamos reservar. Galera, outra coisa interessante, a gente sabe que a tabela periódica é a distribuição eletrônica naquela ordem de 1S, 2S. Lembra essa parada? Então a gente tem a tabela periódica dividida em blocos. Eu tenho o primeiro bloco, que aqui os grupos 1 e 2, né? É o bloco S. Eu tenho aqui do grupo 13 ao grupo 18, o bloco P, né? E aqui os que transitam entre esses blocos eu tenho os de transição externa, que é o D, e aqui, ó, os de transição interna, que é o bloco F, do LA até o LU, do AC até o LR, beleza? Tranquilo? E aí, gente, quando a gente vai ver a distribuição eletrônica desses caras, né, o número de elétrons que eles apresentam lá no seu subnível mais energético, que é aquele que é o último distribuído, certo? Então toda essa coluna termina em S1, NS1, onde N é o período, é o número de níveis que esse cara tem. Então, ó, o hidrogênio é um S1, o potássio ele é 4S1, beleza? Então toda essa coluna em S2, toda essa coluna 13, P1, e assim vai, né? P2, P3, P5, P4, P5, P6, com exceção aqui do L, que só tem um nível eletrônico, então é um S2. Então esses caras, os representativos, eles vão sempre seguir essa lógica de ser NS ou NSNP, né? Onde N corresponde aqui, ó, o período, né? O nível eletrônico que aquele cara tem. O maior número de níveis eletrônicos que aquele cara tem. É o número total de níveis eletrônicos, beleza? Quando o cara, ele é um de transição externa, a gente tem aquela regrinha. NS, N-1D. E aí o D pode ser D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. Tranquilo? Então, por exemplo, se eu pego aqui o zinco ó, ele tá no 1, 2, 3, quarto período. A sua distribuição eletrônica termina em 4S2, 3D10. Show, top! Agora vamos olhar aqui pros meus de transição interna. Qual é a regrinha geral? Os caras terminam em NS, N-2, F. E aí pode ser F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, 11, 12, 13, 14. E esses caras no Técio Laurêncio, eles têm o F completo e
vão terminar em D1. Na tabela periódica expandida, eles estão exatamente embaixo do escândio e do ítrio, beleza? Tranquilo? Então, meus queridos, olhando aqui pro meu disprósio, ele é, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lantanídeo, ele tá aqui, ó. Ele tá aqui, ó, 6, 7. Então ele termina sua distribuição eletrônica em 6S2. E aí N-2 é 4, né? F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então eu tenho 6S2, 4F10, beleza? Então se a pergunta é o subnível mais energético do disprósio, eu tenho aí como resposta 4F ou 4F10, beleza? O 10, ele é facultativo, porque ele diz o número de elétrons no subnível mais energético. E ele não perguntou isso, ok? Se você coloca só F, está errado, pode se dar 0, tranquilo? O número de prótons do titânio, 22. Então, gente, ó, como eu gosto muito de você, eu coloquei a distribuição eletrônica completa do disprósio. Aqui, olha como ele termina a distribuição eletrônica, em 6S2, 4F10, como prevíamos a partir da tabela periódica, beleza? Tranquilo? Então tá aí. Nosso primeiro comando respondido. Vamos lá, ele quer que você identifique o tipo de ligação interatômica predominante. Então, a predominância no titanato de disprósio. Gente, olha essa nomenclatura, né? Terminada em ato de alguma coisa. Isso é característica de nomenclatura de sais. E os sais são compostos do quê, pessoal? Iônicos. Olha outra dica. Olha aqui a composição. Você tem um ametal, que é o oxigênio, ligado diretamente ao titânio, que é um metal e que é um óxido anfótero, que vai gerar um óxido anfótero com ali o oxigênio. Então ele tem ali um comportamento transitório, pode ser ora ácido, pode ser ora básico, e isso tem um reflexo nas suas ligações químicas, né? Porque um óxido que é tipicamente básico, ele é iônico, ele tem suas ligações iônicas. Um óxido metálico que é tipicamente ácido, a predominância de suas ligações são covalentes, né? E o anfótero tá ali no meio do caminho, beleza? Então é como se a gente tivesse um íon composto de titânio e o oxigênio ligado ionicamente a um outro íon. De quem? De disprósio. Beleza? Tranquilo? Então, amores, estamos falando aí de uma ligação iônica. Sem dúvida. Eu vi um metal, eu vi um ametal. Eu não vou pensar duas vezes. E aí, presta atenção aqui na minha falinha. No geral, aqui eu tenho, dois metais e um ametal. Então significa que o ametal liga-se covalentemente a um dos metais e essa dupla que forma um íon, né, um íon composto, um íon poliatômico, ligará-se ao outro metal ionicamente, beleza? Tranquilo? E por último, ele quer uma propriedade física característica desse material cerâmico. Então, gente, o que eu não posso esquecer? No geral, ligação iônica metal e ametal, um indício, né, um indicativo disso é a diferença de eletronegatividade, né, quando ela é maior ou igual do que 1,7, a UERJ costuma trabalhar muito bem dentro dessa regra, os compostos dentro dessa regra, lembrando que ela pode alterar os valores de eletronegatividade para se adequar melhor a essa regra lá na tabela, que ela vai dispor no dia da prova. Então, por favor, não tirem os dados do cu, olhem sempre para os dados fornecidos pela tabela. As características no geral dessas ligações são a transferência de elétrons de um átomo para o outro, ou de um átomo para uma espécie biatômica, como é o caso do titanato, né? A formação de íons, cátions e ânions, uma forte atração eletrostática entre esses íons e a formação de um retículo cristalino muito bem organizado. E esse retículo cristalino iônico muito bem organizado proverá tais características. Eles são sólidos à temperatura ambiente, eles apresentam altíssimos pontos de fusão e ebulição, eles são duros e quebradiços, né? Duros, eles conseguem riscar outros materiais com determinada facilidade, não é isso? E quebradiços é o que é isso? Porque eles são um pouco tenazes, né? Você dá uma porrada, eles se quebram, eles se partem em dois fragmentos. Eles conduzem eletricidade quando dissolvidos em água ou fundidos. Geralmente, são solúveis em água. Assim, esse cara aqui, os cerâmicos, no geral, não são tão solúveis em água. Mas se eu estiver falando de um composto iônico simples, tipo cloreto de sódio, né? Aqueles clássicos comuns, né? Os sais lá de metais alcalinos, de amônio, de acetato, os sais de nitrato, esses sim são solúveis com certeza, mas existe aqui controvérsias nessa fala. Os cerâmicos não são solúveis, eles são curados, beleza? Bom, a grande diferença de eletronegatividade entre os átomos, beleza? Tudo bem? Queridos, nosso dia a dia, vamos pensar numa porcelana? A porcelana é um cerâmico. Se você dá uma porrada nela, o que ela faz? Ela se quebra. Ela não resiste a tensões. Materiais que não resistem a tensões apresentam baixa tenacidade, beleza? Tranquilo? Então, amores, pra ganhar o ponto, você precisaria colocar qualquer uma dessas propriedades. Altos pontos de fusão, ebulição, ou dureza, ou condução de corrente elétrica quando fundido, ou quebradiço, que significa baixa tenacidade, beleza? Tranquilo? Foi? Tudo bem? Então, amores, divisão de pontos. Meio pra subnível mais energético, meio pra identificação da ligação, meio pro número de prótons e meio pra uma dessas propriedades que vocês irão escolher. Tudo bem? Beleza, querido? Cheguei na questão 2. E olha o que ele fala aí pra gente. A engenheira química Liane Márcia Rossi pesquisa a conversão catalítica de CO2 em combustíveis, desenvolvendo um novo processo para metanol com catalisador de óxido de titânio e rênio. Então, gente, a mulher pega CO2 para produzir metanol com catalisadores de óxido de titânio e rênio, visando a descarbonização. Galera, então, eu tô tendo um reagente gasoso e tô trabalhando com materiais sólidos, fazendo a catálise desse processo. Beleza? Tranquilo? Então, me ajuda aí. Uma vez que os catalisadores tradicionais, como óxido de cromo, cobre, zinco, óxido de alumínio para a síntese de metanol, de fontes fósseis apresentam limitações nessa conversão. Então, queridos, me ajuda aqui, ó. O que eu tô falando? Classifique o óxido de alumínio quanto ao seu caráter ácido base e o processo catalítico quanto ao estado físico dos reagentes. Beleza? Então, gente, me ajuda aqui. Óxido de alumínio, ele é o Al com O. E o alumínio ele tem nosso fixo mais 3, certo? E o oxigênio 2 menos. Quando a gente cruza as cargas, a gente tá produzindo o Al2O3. Beleza? Tranquilo? Vamos identificar a característica ácido base desse óxido, meus amores. Queridos, esse cara é um óxido de metal que apresenta óxido mais 3 ou mais 4. Então, de cara, eu chamaria esse cara de óxido anfótero. Beleza? Vamos lembrar? Metal ligado ao oxigênio, metal com óxido mais 1 mais 2, a tendência a ser básico. Mais 3 mais 4, anfótero mais 5 mais 6 mais 7. Ácido, beleza? Lembrando exceções dos anfóteros que apresentam óxidos diferentes de mais 3 e mais 4, mas são óxidos anfóteros. Então é o zenaide, é o zinco, sem nada, sem peito e sem bunda, beleza? Então os óxidos de zinco, estanho, antimônio, chumbo e berílio são óxidos aí, anfóteros, beleza? Tranquilo? E aí ele quer que você classifique também o processo catalítico quanto ao estado físico dos reagentes. Meus amores, vamos lá. Eu tenho CO2 que é gasoso, não é isso? E eu tô usando óxidos, né, sólidos, óxidos de metais. Tranquilo? Então, meus amores, me ajudem aqui. Quando eu tenho estados físicos diferentes entre o reagente e o meu catalisador, eu vou chamar essa catálise de catálise heterogênea, beleza? Tranquilo? Foi essa a ideia? Então,
Vamos lá. Ó, aqui eu tenho os caras no estado sólido, são os meus catalisadores, que normalmente servem de sítio de adsorção dos meus reagentes gasosos, que vão enfraquecer as suas ligações iniciais, né? E vão estabelecer uma covalência muito fraca com a superfície aqui do meu catalisador, beleza? Pra depois sofrer a reação química, sofrer o rearranjo, beleza? E produzir novos produtos. Então, catálise heterogênea aqui é a nossa melhor resposta. Amores, ele quer que você ainda determine a variação de elétrons envolvida na formação do íon zinco. Gente, zinco só assume um estado de oxidação, então precisa saber que prata só pode ser 0 e mais 1, zinco, cádmio só pode ser 0 e mais 2, beleza? Lembra lá dos óxidos variáveis, comuns, fé, conif, Fernando não come ninguém há 23 anos, mais 2 mais 3 óxidos comuns pra ferro, cobalto, níquel, lembra disso? Cobre e mercúrio, com higiênico, só até os 12, mais 1 mais 2 óxidos comuns pra esses caras, beleza? Você vai ter 3, então ouro, enquanto substância composta, assume no óxido o quê? Mais 1 e mais 3, beleza? E aí, falta pra gente encerrar Pb, Pt e SN, não é isso? Pablo Putstane tem 24 singles, então eu tô falando de chumbo, platina e estanho, assumindo nóxis. Mais 2 e mais 4, ok, queridos? Então, precisa saber que o zinco só assume um tipo de NOx. Ele sai de 0 lá na forma atômica, todo átomo tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, todo átomo é neutro, beleza? E aí o que vai acontecer? Esse cara, ele vai se tornar zinco mais 2. Vocês sempre têm dificuldade de escrever a semi-reação. O que você vai fazer, gente? Lembra que aqui o igual, ele serve pra gente, né, como um equilíbrio não só de massas, mas também de cargas, tudo bem? Então eu tenho um zinco aqui e um zinco aqui. Agora, quando eu olho para as cargas, eu tenho 0 e mais 2, tudo bem? Então, galera, para igualar as cargas, eu preciso anular esse mais 2. Como é que eu faço isso? Eu coloco 2 elétrons no meu produto, beleza? Então, gente, qual é a quantidade, a variação de elétrons envolvidas? 2. Eu tenho 2 elétrons, beleza? E aí, gente, eu vou chamar a atenção para uma coisa muito importante, tá? A UERJ, ela raramente faz esse tipo de pergunta, de variação de elétrons, beleza? Ela normalmente trabalha com a ideia de delta NOx para um balanceamento químico. E, gente, quando a gente fala de variação, não faz muito de elétrons, né, de quantidade de elétrons, não faz muito sentido a gente colocar sinais. Por quê? Porque não existe elétron de sinal negativo, quantidade negativa de elétrons. Então, o que a gente sugere fortemente, caso isso apareça na banca da UERJ, galera? A gente sugere que vocês coloquem sempre o número e o fenômeno perdidos. Então, 2 elétrons perdidos. Tranquilo? Beleza? Tudo bem? Então, tá aí, né? 2 é a variação de elétrons, ou 2 elétrons perdidos, ou perde 2 elétrons. Beleza? Tranquilo? Então, tá aí a nossa resposta perfeita. Aí, se eu colocar sinal, os caras encrencam. Gente, como eu falei, esse tipo de comando nunca apareceu. Ah, mas por que vocês estão perguntando? Poxa vida, porque tá lá na ementa. Noções redox. E isso faz parte de noções redox. Beleza? Tem autores que colocam sinais. A PUC é uma banca que trabalha muito com sinal. Tá? Mas aqui, vamos entender como os caras pensam. Vamos botar sinal, vamos enunciar que você tá entendendo o processo. São 2 elétrons cedidos, perdidos, formados, como você quiser escrever. Ok? Beleza? Tranquilo? Então, galera, vamos lá. Ele pede que você indique o número de elétrons desemparelhados no átomo de rênio. Lembra dessa associação, ó? Quando eu olho para os átomos, existem elétrons que estão emparelhados em sua eletrosfera e desemparelhados. Isso está associado à sua distribuição eletrônica nos orbitais. Ariane, isso é relevante para a prova? Tá lá na ementa, estudo da eletrosfera. Ora bolas. Então, na hora que você fizer a distribuição eletrônica por orbitais, tem que lembrar, poxa vida, se o orbital ele é representado pela caixinha, e aí o orbital S é uma caixinha e no S cabem no máximo 2 elétrons, a cada caixinha eu só posso distribuir 2, certo? O P, se no máximo cabem 6, eu tenho 3 caixinhas. O D, se no máximo cabem 10, eu tenho 5 caixinhas, tudo bem? Beleza? Então, amores, eu vou olhar aqui, ó, rapidinho pra distribuição eletrônica do lítio. O lítio, ele é um cara que é 1s2, 2s1. Então, lá na sua distribuição eletrônica por orbitais, eu tenho 2 elétrons emparelhados e 1 elétron lá no segundo nível, desemparelhado. Desemparelhado quer dizer sozinho. E por que isso é importante, Ariane? Cara, a nível de conceito, isso é importante porque os elétrons desemparelhados são aqueles aptos a realizarem ligações químicas. Então, ó, tem que estar no sangue isso, beleza? Então, amores, quando eu olho aqui pro rênio, ó, ele tá D1, D2, D3, D4, D5. Vamos distribuir 5 elétrons, porque o rênio é um cara que tá lá, ó, no 6º período. Então, a sua distribuição eletrônica termina em 6s2, 5d, né? Porque lembra, o transição externa, ele é NSN-1d. Lembra disso? Então, a gente tem 6s2, 5d, 5. E aí, pra distribuir 5 elétrons nessas 5 caixinhas da melhor forma possível. Qual seria essa melhor forma, Maria? Pensando que elétron repele elétron. Então, eu distribuo cada um numa caixinha. E aí, quando não tiver mais jeito, eu começo a emparelhar eles. Lembra lá das regras de Range, do princípio de Aufbau? Eles são aqueles que vão reger essa lógica aqui da distribuição de elétrons nos orbitais, ok? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elétrons desemparelhados num átomo de rênio. E aí, galera, eu gosto muito de fazer essa brincadeira aí com vocês, né? Esse bate-bola. Átomo tem elétron emparelhado e elétron desemparelhado. Elétron desemparelhado faz ligação química, ok? Agora, quando eu olho pra molécula, eles apresentam o quê? Pares de elétrons ligantes, aqueles que participam das ligações covalentes, e pares de elétrons não ligantes, aqueles que não participam das ligações covalentes. Beleza? Tranquilo? Paz de Cristo. Então, amores, tá aí, ó, óxido anfóbio valendo meio, catálise heterogênea, porque eu tenho 2 estados físicos diferentes, um de reagente e um de catalisador. É isso que determina, tá, gente? Eu não vou olhar pra catalisador e produto, eu não vou olhar pra catalisador, produto e reagente, eu olho exclusivamente para o estado físico do catalisador e do reagente, ok? E aí, como eles se apresentam em estados físicos distintos, eu tenho a catálise heterogênea. Pensa que a gente tá olhando sempre pro início do processo reacional. Então, no início, eu tenho lá gás, metal, sólido, óxido de metal, sólido, ok? Então é heterogêneo. Aqui 2, ou 2 elétrons perdidos, 2 elétrons cedidos, perde 2 elétrons, seria aceito, ok? E 5 elétrons desemparelhados, meio ponto pra cada, aí, respostinha dada, beleza? Tranquilo? Então, meus amores, chegamos na questão 3, olha que ele fala que o carbonato de amônio, ele pode atuar como um agente de purga, eficiente em máquinas de sopro, auxiliando na remoção de plásticos acumulados em orifícios, lá ele, no equipamento. Esse sal quando aquecido, e olha que aquecimento bunda, rapaziada, 100 graus Celsius. Isso é pouco, tá? A nível de decomposição térmica, esse é um aquecimento muito sensível, beleza? Porra, a água ferve a 100 graus Celsius, chama do seu fogão, chega a 100 graus Celsius. Nas decomposições térmicas, normalmente a gente tem calores assim absurdos, quantidade de energia assim absurdas, né, lá dos nossos fornos, beleza? Então, olha lá. Ele fala que produz 3 gases, cujas fórmulas químicas são binariais. Então, tem 2 elementos compondo esses gases. E 2 desses gases são
oxigenados. Beleza? Então, olha lá, quem é o carbonato de amônio? O íon amônio, ele é derivado da molécula da amônia. A amônia tem características básicas, porque apresenta um par de elétrons disponível aqui no meu nitrogênio. Então, quando ela reage com o H+, ela incorpora a carga positiva e o hidrogênio, gerando essa espécie. E aí, lá no carbonato de amônio, eu tenho 2 íons amônio. Por quê ali? Porque o meu íon carbonato ele é derivado do ácido carbônico. Como é que a gente faz o ácido carbônico, gente? Lembra? Ele é um HCO. Pra ser íco, o óxido do carbono tá no pico, o maior possível. Se o cara do grupo 14, o maior NOx é mais 4, ok? Então eu tenho aqui mais 4, eu tenho mais 1, e aqui eu tenho menos 2, beleza? Então, meus amores, vamos lá. O somatório das cargas positivas é mais 5, e eu tenho menos 2 de carga negativa. Amores, o índice que eu colocaria pro oxigênio pra chegar a mais 5 é um índice fracionário, né? Seria 2,5. Só que não existe índice fracionário, então o que eu vou fazer? Eu vou colocar o maior número inteiro seguinte. Quem é? É o 3. Galera, 3 vezes menos 2 é menos 6. Então, quando eu somo, se eu deixasse assim, né, eu teria uma carga menos 1, né? O somatório das cargas seria menos 1. E aí eu teria a espécie bicarbonato. E essa espécie seria carregada, teria um NOx, uma carga real menos 1. Beleza? Bom, mas como eu quero o ácido carbônico, eu preciso, ele é uma molécula, né? Eu preciso que isso fazer com que o somatório dos NOx dê igual a 0. E aí como é que eu faço isso, gente? Eu coloco um 2 aqui, porque 2 vezes mais 1 é mais 2. Com mais 4 fica mais 6. E mais 6 com menos 6 eu zerei. Então, quando eu olho pra estrutura do ácido carbônico, eu tenho 2 hidrogênios ionizáveis. E nos oxiácidos, os hidrogênios ionizáveis são aqueles ligados aos oxigênios. Tá aqui, ó. OH, beleza? O carbono faz 4 ligações e ele tem 3 ligantes diretos, ele tem 3 oxigênios. Então, a forma mais estável seria C dupla O, OH, beleza? Tranquilo? Então, gente, pra ele gerar o íon carbonato, ele precisaria então perder esses 2 hidrogênios ionizáveis. Tá? Então tá aqui o meu íon carbonato. Beleza? Tranquilo? Meus amores, prestem atenção nessa lógica aqui. O calor fornecido, ele é muito sensível. E quando eu não conheço a reação química, eu vou trabalhar com recombinações de átomos ali presentes nas espécies. Por quê, gente? Porque é uma decomposição. O reagente, ele é único. E é isso que ele vai te perguntar. Ele quer que você escreva a reação química entre esse cara com ele mesmo para a produção dessas 3 substâncias binárias, onde 2 são oxigenadas. Beleza? Então, escreva a reação química com os menores coeficientes possíveis, menores coeficientes inteiros possíveis. O que a gente vai fazer? Olha só. Esse H+, do íon amônio, ele pode ser transferido pro meu carbonato. Essa é a única coisa que a gente pode pensar a priori, né? É a única coisa que faz sentido. Esse cara era um H+, deixou esse nitrogênio, né, positivo, a carga formal dele não tá zerada, né? Vamos tentar zerar as cargas formais aqui das espécies, beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou doar um H+ pra esse O- aqui, vou formar o íon bicarbonato. Só que eu tenho mais um íon amônio, então eu vou fazer a mesma coisa de novo. Aqui, ó. Gente, olha aqui, eu tô produzindo ácido carbônico. E cara, eu não sei se você é assim, mas eu li decomposição térmica e eu vi que é um carbonato, eu já coloquei na minha cabeça que um CO2 precisa sair daqui, gente. Precisa sair, não tem jeito. Então, gente, se eu penso nessa lógica do H+ sendo do amônio vindo pro carbonato 2 vezes, então, o que a gente está produzindo? A gente está produzindo o ácido carbônico. E o ácido carbônico, ele sofre um fenômeno chamado de decomposição. Ele produz água e produz o quê? CO2. Então tá aí, gente, olha de onde veio o meu CO2 da minha decomposição térmica. Amores, se o meu íon amônio perdeu o H+, ele se transformou em quem de volta? Na amônia. Então, gente, se não sabe o que vai acontecer, tem assim, eu tenho uma leve sensação que o CO2 vai sair. Então, gente, eu tenho um reagente único. É aquela mesma ideia do bicarbonato. Gente, quando eu coloco o bicarbonato sofrendo decomposição térmica, eu fico sem saber o que fazer. E aí o que eu penso nas possíveis combinações de íons, né? Eu tenho mais, e esse cara é menos 2. Se eu pego 2 de bicarbonato, eu combino 2 sódios com um carbonato e 2 H+ com um carbonato. E aí o que eu acabo produzindo? Eu produzo Na2CO3 e o ácido carbônico, que é uma substância instável, que vai produzir quem? Que vai decompor produzindo quem? A água e o CO2. Beleza? Tranquilo? Então a mesma coisa eu vou pensar aqui pra cima. Eu vou pensar na recombinação dos íons possíveis presentes aqui nas minhas fórmulas. Então, o H+ do amônio desce pro carbonato, o outro H+ desce pro carbonato, eu produzo o ácido carbônico que decompõe água e CO2. O amônio que perdeu o H+ vai virar quem? A amônia. Então a minha reação, ela vai ser o quê, rapaziada? Ela vai ser o meu carbonato de amônio produzindo ácido carbônico, água e 2 de amônia. Beleza? Tranquilo? Galera, muitos de vocês vêm me perguntar o seguinte, Eliane, é obrigatório colocar estado físico numa equação química como essa, numa reação química como essa? Galera, nas bancas passadas, assim, antes de mudar a banca da UERJ, você vai ver lá que no padrão resposta, os camaradas, eles colocam os estados físicos e eles pedem assim, a equação química completa e balanceada. Esse completa abre margem pra ele pedir e exigir não só os coeficientes estequiométricos, mas também como os estados físicos. Se a gente parar pra pensar, nessa nova banca, nas questões mais recentes, a gente não tem essa obrigatoriedade, nem esse termo completa. Então, prestem atenção nisso. Se aparecer completa, por favor, coloquem os estados físicos, ok? Então, amores, me ajuda aqui, ó. Eu tenho CO2, eu tenho água e eu tô produzindo 2 amônia, porque eu tinha 2 íons amônio, ok? Beleza? Então, recapitulando. Os estados físicos, eles seriam obrigatórios se você tivesse reação química completa. Escreva a equação química completa e balanceada. Aí sim. Agora escreva a reação. Reação e equação são 2 coisas diferentes. A reação que acontece lá, que eu experimentador, estou observando. A equação química é o modelo, né, a simbologia que a química que a gente usa para representar aquilo que eu, experimentador, enxergo da reação. Então, é claro que estado físico é importante, é claro que condições reacionais são importantes, ok? Então, tenham atenção ao enunciado, beleza? Tranquilo? Então, gente, olha lá, classifique a reação inorgânica. Gente, reagente único, produzindo 2 ou mais substâncias, eu tenho uma decomposição térmica, ok? Então, aqui, se é decomposição térmica ou análise parcial, ou só análise, a gente poderia sim aceitar. Ah, e eu posso colocar o símbolo de triângulo aqui em cima da seta, já que tem aquecimento? Claro que pode, aluno, para de problematizar, tá tranquilo, beleza? Olha lá, ele quer que você apresente a forma estrutural dos íons que compõem a fórmula do reagente de purga. Gente, eu acabei dando a dica, tá? Eu acabei dando a dica aqui na minha explicação sobre a forma estrutural dessas espécies. Mas vamos lá, pelo método Fokker, como é que você faria essas formas estruturais? Rapidinho, ó. Amônio, NH4+. Vou me ajudar a contar, por favor. Eu tenho 5 elétrons do nitrogênio, mais 4 elétrons do oxigênio, mais 1 significa que eu perdi um elétron, beleza? Então eu teria 9, se eu perdi um ao todo, eu tenho 8 elétrons. Ao final, então, eu tenho 4 pares a serem distribuídos, beleza? Tranquilo? Então vamos lá, eu tenho
N, H, 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 H. Se eu tenho que distribuir 4 pares, os 4 pares são ligantes. 1, 2, 3, 4. Gente, não tá na geometria, porque ao redor do nitrogênio eu tenho 4 nuvens. Se eu tenho 4 nuvens, a base é o quê, galera? A base, ela é tetraédrica. Então tá lá, nitrogênio, hidrogênio, 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 hidrogênio. Aqui, ó, a geometria nas formas estruturais, nós já conversamos sobre isso. Elas são inegociáveis, ok? Você pode colocar a carga fora do colchetes ou pontual, tranquilo? Você pode representar o amônio desta forma ou desta forma, tanto faz, tranquilo? Agora vamos olhar lá pro íon carbonato, meus amores. Ó, CO3, 2 menos, eu tenho 4 elétrons pro carbono. Oxigênio, 6 vezes 3, eu tenho 18, e aí eu ainda tenho mais 2 elétrons da carga aqui, menos 2, tá? Então eu tenho ao todo 24 elétrons, isso significa que eu tenho 12 pares a serem distribuídos. Então carbono é o cara que mais faz ligações, então ele é o elemento central dessa fórmula, ok? Oxigênio, oxigênio, oxigênio. Vamos lá, distribuindo pares, eu tenho 1, 2, 3 pares ligantes, o resto vai ser não ligante. Não ligante vai pra onde? Pra aquele cara mais eletronegativo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, formou. Se você observar, todos os oxigênios estão com octeto completo menos o carbono. E aí o que você vai fazer? Você vai tornar o par de oxigênio aqui, ó, um não ligante em ligante. E aí o carbono agora irá completar o octeto, beleza? Isso aqui não está na geometria, em torno do carbono eu tenho 3 nuvens. Então, a base da geometria é um triângulo plano. Então, ó, o carbono é um elemento central, oxigênio, oxigênio, oxigênio. Dupla, simples, simples, ok? As cargas podem ser pontuais, as cargas, elas podem ser, né, representadas aqui com colchetes menos 2. E você sabe que existe ressonância, porque tem par de elétrons simples dupla. Então, se tem ressonância, como é que você pode representar? Você pode representar com tracejado aqui, ó, indicando que essa ligação π, ela migra. E aí a melhor forma de representar com ressonância é colocar o tracejado indicando a π migrante e o menos 2 aqui fora do colchetes, ok? Beleza? Tudo bem? Então, ó, divisão de pontos, fica meio ponto pra cada forma estrutural dessa, meio ponto pra classificação e meio ponto aí pra reação química, ok? Gente, essa análise aqui, ela não é uma análise total, tá? Por quê? Porque eu não tô produzindo substâncias simples, eu tô produzindo apenas substâncias compostas. No geral, análises totais, elas são oriundas aí de eletrólise. Vamos pensar na eletrólise da água, eu tô produzindo H2O2. Então é uma substância composta produzindo 2 substâncias simples, beleza? Tranquilo? Então, galera, foi aí essa questão, cheguei na questão 4 e olha o que ele conta aqui pra gente, meus amores. Para uns, ela é uma droga perversa, para outros, a tábua da salvação. Trata-se da ritalina, o metilfenidato, família das anfetaminas prescritas para adultos e crianças portadores de transtorno de atenção e criatividade. Tem o objetivo de melhorar a concentração, diminuir o cansaço, acumular mais informações em menos tempo. Ocorre que essa droga pode fazer dependência química, pode ter o mesmo mecanismo de ação da cocaína, podendo ser classificada como narcótico. As formas estruturais da ritalina e cocaína são representadas a seguir. Então, ele coloca aqui a ritalina, né? São 2 anéis, um alicíclico e o outro alifático. A cocaína que também tem 2 anéis, esse anel tem uma ponta de cabeça aqui com nitrogênio, não é um anel aromático, esse aqui é um anel aromático, beleza? A cocaína tem 2 carboxilatos, um grupo nitrogênio, a ritalina tem um grupo imino e um outro carboxilato aqui, beleza? Então, gente, ele fala que ambas as substâncias psicoativas podem ser encontradas na forma de cloridratos. O que são cloridratos? É quando você pega o HCl e reage com os sítios básicos dessas moléculas. Quem são os sítios básicos? São os sítios nitrogenados, beleza? Então, quando você reage com HCl, esse cara que tem um par básico, ele rouba o H+, aqui ele viraria o NH2+, e teria um Cl-. O que é isso? Pra que isso é benéfico? Isso aumenta a solubilidade desse fármaco ali naquela mistura, beleza? A mesma ideia aqui, ó, se ele reage com HCl, ele vira um NH+, e o Cl- ficam contra íon. Então, a presença de cargas, né, a basicidade dessa substância promove uma reação química com um ácido, e esse ácido faz surgir, então, cargas na forma dessa substância. Essas cargas, então, transformam esse composto num composto mais hidrossolúvel, beleza? Essa é a lógica aqui, pra você reagir com HCl e transformar isso num cloridrato, beleza? Ele quer que você escreva a fórmula molecular do cátion orgânico característico do cloridrato de ritalina. Então, olha lá, aqui tá a minha ritalina. Eu tenho um anel alicíclico e um anel aromático, beleza? Então, se eu estou reagindo com HCl, como a gente acabou de prever, aqui tem um par básico, esse H+, será capturado por esse par básico e eu vou produzir o NH2+, beleza? Tranquilo? Então, amores, quando a gente faz a fórmula molecular desse cara, eu tenho carbono, 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 carbono. É isso daí. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu tenho um C14, beleza? Agora vamos contar hidrogênio. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui, 1, 2, 3, 4 tá completo. 1, 2, 3, tem um aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. E tem 2 aqui. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Beleza? Então temos um H20. A base de toda a fórmula orgânica é essa, C14H20. Daqui pra frente, a UERJ vai ser muito flex, né? Muito flex. Então você pode botar o seu O2N ou NO2, né? Mais. Ele só quer do cátion, tá? Então não é pra colocar o Cl, beleza? Tranquilo? Paz de Cristo, tudo bem? Então, ou você coloca C14H20, O2N+, ou NO2+, não tem problema, tá? O que é obrigatório é essa ordem de carbono e hidrogênio, tudo bem? Então, amores, ele pede ainda que você apresente a forma estrutural dos produtos formados a partir da hidrólise básica da cocaína usando excesso de hidróxido de sódio como reagente. Então, é uma hidrólise básica, gente. O que você tem aí de importante pra essa reação? Íon de hidróxido, tudo bem? Beleza? Então, olha o que é importante, gente. Quais são as partes reativas? Aqui eu tenho um grupo nitrogenado que é básico, então base não reage com base, né? Então eu não vou olhar pro meu nitrogênio, eu vou olhar para outros grupos funcionais. Qual? Eu vou olhar aqui pros meus carboxilatos, ok, meus amores? Aqui, ó, carboxilato, carboxilato, beleza? Tudo bem? Então o que eu sei sobre o carboxilato? Gente, eu sei que esse carbono que tá aqui, ele é um carbono que tá fudido. Fudido de que, Ariane? Poxa vida, ele tá fudido de densidade eletrônica. Ele tá ligado 3 vezes aos oxigênios, ok? Mas vamos lá. Aqui, ele vai assumir uma carga parcial positiva e vai assumir uma carga parcial positiva. Então, gente, se ele assume uma carga parcial positiva, o que acaba acontecendo? Bom, acaba acontecendo o que a gente havia conversado, né? Esse OH que vai atacar ali a minha molécula orgânica, ele vai atacar prioritariamente os meus carbonos, porque eles que apresentam a densidade, a ausência de densidade eletrônica. Eles que apresentam essa carga aparente positiva, ok? Beleza? Tudo bem? Então, meus amores, o que a gente espera? A gente espera, né, que a gente
quebre uma dessas pis e adicione um OH aqui, quebre uma dessas pis e adicione um OH aqui, né? Só que, galera, isso não é... tipo, quebrar essa pi significa que ela vai acumular como carga negativa aqui em cima, tá, gente? Importante isso. Só que, gente, isso aqui não é estável. Então, o que vai acontecer, né? Esse grupo que eu vou marcar aqui de azul, ó, metil, e esse grupo, ó, e aí cadeia carbônica aqui, né? Ele vai abandonar o meu carboxilato, tá? É a ligação mais frágil aqui pra gente quebrar, beleza? Então, o que vai acabar acontecendo? Eu vou ter aqui o meu anel, que foi embora, e ele vai embora, em princípio, como? Ele vai embora com o meu C dupla O com o OH que ficou, tá? E com O-, porque essa ligação aqui foi privada, e o par de elétron ficou todinho aqui pra esse oxigênio. Já esse outro fragmento aqui, ó, do anel, ele vai embora na forma, deixa eu apagar aqui. Ele vai embora na forma de OH. A priori, ele vai embora na forma de OH. Porque lembra, essa ligação foi quebrada, mas eu tinha adicionado um OH antes, que é o meu reagente, beleza? E eu tenho um outro fragmento, que é o meu CH3, que vai embora com O. Então, a priori, ele vem embora na forma disso aqui. Só que, gente, me ajuda com um negócio. Essa carga menos é uma carga pontual. Isso não é estável, nem que a vaca tussa, nem fudendo. Então, o que vai acontecer aqui, meus amores? Esse H+, não é ionizável, aqui dos meus grupamentos ácidos. Então, esse H+, ele vai migrar para essa carga O-. Porque, gente, esse O-, por ser uma carga pontual, eu não consigo produzir um produto estável. A carga tá ali, ó, doida pra receber coisa positiva. E se eu tenho um hidrogênio que pode sair na forma de H+, ele vai sair. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai tirar esse hidrogênio daqui e trazer ele pra cá. Então, tá aí. A mesma coisa. Eu vou tirar esse hidrogênio daqui e trazer ele pra cá. Ó, daqui pra cá. Então, aquele CH3O-, ele vai virar essa espécie. O metanol. E aí? Agora eu também tenho uma carga negativa, cara. Aqui tá negativo e aqui tá negativo. Sim. Mas qual é a diferença? A diferença é que aqui é um carboxilato. Essa carga, ela consegue se espalhar entre esses dois oxigênios. Rola uma ressonância aqui. Então esse cara se estabiliza. Beleza? Tranquilo? Então, gente, esse é o mecanismo pelo qual uma hidrólise básica acontece. Você, aluno, jovem mortal, precisa saber disso? Não. O que você precisa saber é, vai quebrar depois da C dupla O, e no meu carbono acil, você vai adotar uma carga O-, porque o meu reagente principal quem é? É o OH-. Então a carga negativa precisa ser mantida. Aqui, ó, O-. O-. Meu carbono acil fica com O-. E o resto, que veio lá do meu álcool, vai ficar com forma álcool, com a forma da hidroxila alcoólica. Como ele fala que o hidróxido de sódio é reagente, você deve colocar o seu contraíon lá no seu carboxilato. Beleza? Tranquilo? Tudo bem? Então, por favor, não confundam. O que vocês têm confundido muito é quebrar o carboxilato e devolver a água. Aí beleza. Aí vocês olham, caramba, tá básico. Vou neutralizar aquele hidrogênio lá do meu ácido carboxílico. Aí vocês colocam a água sendo produzida de novo. Porra, água no reagente, água no produto não deve aparecer, né, gente? Então o reagente quem é? É a hidroxila. Essa ideia de devolver a água é um mecanismo didático que você vai adotar. Isso ocorre na prática? Acabei de mostrar que não. Quem reage é o OH, não é a água. Beleza? E mesmo se você partisse dessa lógica, que a água é o meu reagente junto do OH-, água no reagente e água no produto não deve ser representada, né, gente? Por favor, tudo bem? Então, aí tá a nossa resposta, né? Quem são os produtos da nossa reação? E sim, precisa colocar o contraíon. Ah, Yane, mas é um íon espectador da minha reação. Dana-se, ele fala que quem é o reagente é o hidróxido de sódio. Então, ele espera que você coloque o contraíon. Beleza? Tranquilo? Paz de Cristo. Então, amores, divisão de pontos, meio ponto pra cada resposta, meio ponto pra cada forma estrutural certa e meio ponto aqui pra fórmula molecular, ok? Beleza? Tudo bem? E aí, amores, sem mais name, vamos falar aí um pouco de substituição nucleofílica. Então, qual é a ideia? É quando eu tenho um nucleófilo, ou seja, uma partícula que tem carga negativa. Beleza? E essa partícula negativa ela vai atacar um centro eletrofílico, ou seja, um carbono que apresenta uma carga parcial positiva. Então, qual é a ideia? Esse meu radical aqui, por estar ligado a um átomo extremamente eletronegativo, o que vai acontecer com ele, não é mesmo? Ele vai simplesmente assumir uma carga parcial positiva, enquanto esse tem uma carga parcial negativa. E aí, o que acontece? Se ele tem essa carga aparente positiva, ele vai sentir a atração aqui desse radical R levemente positivo. E aí, esse cara, o meu X, ele vai embora na forma de grupo abandonador. Ele vai na forma de X-, beleza? Tranquilo? Então, eu preciso de uma heterólise, ou seja, eu preciso fazer com que o meu R torne-se, né, um carbocátion, uma espécie positiva, e o X- uma espécie negativa, ok? Beleza? Tudo bem? Então, gente, aqui uma reação clássica é quando eu tenho um cloreto de alquila reagindo com o meio básico e aquoso, né? Produzindo um álcool e o cloreto como um grupo abandonador. Ó, esse cara é positivo, esse cara é negativo. Então, é uma substituição nucleofílica. Eu vou substituir o quê? Nucleófilos, beleza? Então, ó, esse cara ataca esse cara aqui. E aí esse cloro vai precisar sair levando esse par de elétrons na forma de cloreto, beleza? Então, quando eu olho pra uma esterificação de Fischer, é isso que a gente tem também. Por quê? Esse carbono, ele já é um carbono deficitário de elétrons, ou seja, ele tá na merda. Ele apresenta uma carga aparente positiva. Principalmente quando esse H+ aqui, ó, ataca o meu oxigênio da C dupla O. Isso acontece e aí ele vai ficar um OH+. O oxigênio positivo, ele fica, meu Deus do céu, não aguento. E aí ele vai sugar, vai puxar a densidade eletrônica da nuvem pi da ligação C dupla O. E aí o meu carbono vai assumir uma carga real positiva. E isso vai abrir espaço para sofrer um ataque dos pares de elétrons não ligantes aqui desse carbono. E aí, por uma série de rearranjos, vai sair o OH do meu ácido carboxílico junto com o H do meu álcool para produzir a água. E aí um novo grupo funcional é formado, o grupo carboxilato, ok? Beleza? Tranquilo? Então, quando a gente fala de substituição nucleofílicas em aletos orgânicos, que tá lá na ementa da UERJ, o que você tem que colocar no seu coração? Que esses vestibulares mais simples, eles não vão se ligar nessa lógica aqui, ó, o predomínio da substituição em aletos primários frente a aletos terciários. Eles vão olhar apenas para o meio reacional. Então, se eu tenho meio básico na presença de álcool, lembra que eu não tenho hidroxila disponível, assim como é no meio aquoso. Então, eu não vou ter uma substituição acontecendo, eu tenho uma eliminação, beleza? E essa eliminação ela vai acontecer sempre a gente combinando o halogênio ao metal alcalino e ao hidrogênio do carbono. Isso na eliminação, ok? Eu tenho que lembrar de quem? Que a gente revisou na aula passada, na regra do Zé, na regra de Zaitsev. Eu vou tirar o
hidrogênio de um carbono vizinho ao grupo funcional menos hidrogenado. Carbono menos hidrogenado, beleza? Tranquilo? Então, vai sair aqui o K com X e o hidrogênio com o OH, beleza? E aí, pra repor a falta de ligações, eu vou precisar estabelecer uma ligação pi aqui nesse C dupla C, beleza? Então eu vou formar um alceno na eliminação junto de um sal e água. Já na substituição, eu tenho base fraca na presença de água. Então eu tenho o quê? Íons OH menos, beleza? Então vamos lá, se eu tenho íons OH menos, o que eu vou fazer? Esse carbono que tá ligado ao meu aleto, ele é um carbono deficitário em elétrons, é um carbono que apresenta carga parcial positiva. Então, ele vai ser atacado por essa hidroxila. E com isso, o meu X vai sair na forma de X-, beleza? Então tá rolando aqui uma substituição, tudo bem? Então meu X-, ele vai acompanhar como contraíam o meu potássio, que é a base introduzida aqui nesse meio, beleza? Tranquilo? Amores, vamos lá. Reação de substituição nucleofílica, como a gente já disse pra vocês, a esterificação, ela vai coexistir com a hidrólise básica. Eu tenho sempre dupla seta e eu tenho aqui a presença de H+, ok? Beleza? Então a ideia é, a gente já conversou sobre isso, o H+ protona esse grupo, e aí é um movimento quase que simultâneo, né? Ao passo que os pares de elétrons da ligação pi sobem, a gente tem o quê? O ataque aqui dos pares de elétrons não ligantes do oxigênio, do álcool, no meu carbono macio. E aí a gente tem a formação do nosso éster mais água, ok? E aí, gente, movimento oposto. Como é que seria o movimento oposto? Seria basicamente o H+ protonando aqui esse C dupla O. Então eu tenho o OH e os pares de elétrons não ligantes aqui do OH da água atacando aqui. E a gente teria a reação reversa. A reação inversa também é uma substituição nucleofílica, ok? Beleza? Tudo bem? Paz de Cristo? Então, amores, uma transesterificação. Aliás, está na emenda, claro, tá lá, reações com ésteres. Então, reações envolvendo alcoóis, ácidos carboxílicos. Tá aí, uma transesterificação. Então, amores, vamos lá. Como é que pode aparecer uma transesterificação? Transesterificar é produzir um novo éster, né? Então, eu sei que esse fragmento desse éster veio de um álcool. E eu tô reagindo com outro álcool aqui, ó. Beleza? Então, eu tô trocando os fragmentos. Esse fragmento agora fica com H, e esse cara agora fica com o meu C dupla O. E por que é uma substituição nucleofílica, gente? Porque o meio favorece o ataque desses pares de elétrons ligantes no meu carbono macio, no meu carbono de C dupla O. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Então, transesterificar é você trocar a fração que veio do álcool. Beleza? Por isso que você tem éster 1, álcool 1, éster 2, álcool 2. Tudo bem? Tranquilo? Transesterificação é uma reação aí muito comum para produção de biodiesel. Beleza? Queridos, hidrólise básica, a gente já conversou sobre ela. A gente tem o íon H, e aí se eu coloco a Ariane, ele pediu hidrólise básica de um éster. E falou que. Não falou que é o meu reagente, não falou que é hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, falou que é uma hidrólise básica. Então, para ser hidrólise básica tem que ter o quê? Tem que ter íons hidróxido. Então, os íons hidróxidos vão atacar esse carbono deficitário em elétrons. Então, ó, esse cara vai ser atacado, certo? E aí a gente vai ter a queda desse grupo. Então, o que vai restar pra gente? Vai restar isso aqui e um O menos. Já vimos que esse cara não é estável, porque essa carga negativa, ela não é espalhada, ela não sofre nenhum fenômeno eletrônico para estabilizar ela. A única coisa que ela sofre é um efeito do tipo positivo, que joga a densidade eletrônica para esse oxigênio e deixa essa carga ainda mais exposta, ainda mais reativa, beleza? Então, para estabilizar esse fragmento, o que a gente vai fazer? Essa hidrólise da hidro, né, na presença de água, então esse hidrogênio aqui presente do ácido carboxílico é um hidrogênio ionizável. Então, ele vai sair daqui e vai completar essa carga, produzindo então um carboxilato e um álcool. E por que isso é importante, gente? Porque isso aqui pode acontecer porque o meu carboxilato é uma espécie estabilizada por ressonância. Então, essa carga negativa, ela é deslocalizada. E isso vai fazer com que, então, eu tenha um carboxilato, uma espécie muito mais estável. Por isso, então, que a reação para aqui e não para aqui. Ok, queridos? Beleza? Então, essas são as reações de substituição nucleofílica mais importantes que temos a nível de vestibular, tá? Então, ó, nas veias. Então, amores, cheguei na questão 5 e olha que ele conta ponto médio, hein? Ele fala que em um experimento com alcoóis, o gás carbônico gerado na reação de combustão completa foi quantificado por meio de sua reação com óxido de cálcio. Ao final do processo, com a correção total de reagentes e produtos em ambas etapas, foram obtidos 400 gramas com sal anidro formado. Gente, sal anidro é o sal sem água de hidratação, é o sal seco, beleza? Considerando que o teste foi feito a partir de um molde de moléculas de álcool, que ele é um monoálcool primário saturado de cadeia linear, determina a forma estrutural do álcool e escreva a equação química completa e balanceada para a sua reação de combustão completa. Beleza, então, gente, ó, equação química completa e balanceada para a sua reação. Interessante. Equação química completa e balanceada, tá? Vamos lá. O que ele tá fazendo, gente? Ele quer que você determine a forma estrutural do álcool. E ele fala que, a partir do CO2 gerado, você vai produzir, né, a partir de uma reação de óxido de cálcio com o anidrido, vai gerar o carbonato de cálcio. Então, o que a gente tem? A gente tem aqui, ó, um álcool, que a gente não sabe quem é, que tá produzindo CO2, né? Então, a gente tem o óxido de cálcio reagindo com o CO2 e gerando o carbonato de cálcio. Beleza? Tranquilo? Essa é a proporção dessa reação. Então, o que você sabe? Que um mol de CO2 produz um mol de carbonato de cálcio. Se eu estiver trabalhando, né, com massa de carbonato de cálcio, né, eu vou usar a massa molar, beleza? Então, quando eu uso a massa molar, né, eu vou lá, cálcio, 40, carbono, 12, oxigênio, 16. 16 vezes 3, 48, mais 2 mais 40, vai dar 100. Então, significa que a cada um mol de CO2 reagido eu tenho 100 gramas de carbonato de cálcio produzido. Quando eu tenho ali envolvidos 400 gramas de carbonato de cálcio, qual o valor de N? Então, eu tenho 4 mol de CO2 sendo produzidos aqui. Beleza? Tranquilo? Tudo bem? Então, amores, se eu estou falando de um álcool, né, e um álcool primário saturado de cadeia linear, os alcoóis saturados têm fórmula geral CnH2n mais 2, ó. Beleza? Se eu estou produzindo 4 mol de CO2 nessa reação, significa que N é igual a 4. Por quê, gente? Porque numa combustão de CnH2n mais 2O mais O2 dando CO2 e água, e é uma combustão completa, né? Tudo o que era carbono virou o quê? CO2, virou carbono de CO2. Então, se eu tenho 4 mol desse cara sendo produzido, meu N é igual a 4. Se o meu N é igual a 4, significa então dizer que o meu álcool é um C4H10O. Beleza? Tranquilo? Deu pra entender essa lógica? Então, amores, primeiro eu vejo o número de mol de CO2 produzido e eu não posso esquecer que a fórmula geral dos alcoóis é CnH2n mais 2O. E aí, se N é igual a 4, a gente consegue descobrir a fórmula molecular aqui do nosso álcool. Tudo bem? Beleza? Deu pra entender essa ideia? Então, gente, se ele é um monoálcool primário saturado de cadeia linear, né? A gente tem aqui duas possibilidades, né? A gente tem a possibilidade dele ser... Na verdade, uma possibilidade só. Dele ser o butanol, né? Porque eu pensei em duas possibilidades. Porque eu pensei primeiro só em cadeia linear, né? Mas ele fala que é primário. Se é primário, significa que esse carbono tá ligado, a hidroxila tá ligado a um carbono primário, né? E aí, se eu pensasse no outro álcool de cadeia linear, ele seria esse cara aqui, beleza? Ele seria esse cara aqui. E esse cara não pode ser porque ele é um álcool secundário. Ok? Esse cara aqui é um álcool primário. E aí, lembra? Não vamos esquecer que
Classificação de álcool em monoálcool, de álcool é o número de hidroxilas que você tem na estrutura. Entre primário, secundário e terciário é a ligação, né? Qual é a classificação do carbono ligado àquela hidroxila alcoólica, beleza? Então, se é um carbono primário, um álcool primário. Se é um carbono secundário, um álcool secundário. Se é um carbono terciário, um álcool terciário. Amém? Beleza? Não confunda com a classificação das aminas primárias, secundárias e terciárias, que estão associadas ao número de radicais R, substituídos ali da amônia, que é a molécula precursora dessas aminas, beleza? Tranquilo? Então tá aí a minha única possibilidade de fórmula estrutural, beleza? Tudo bem? Tranquilo? Então, amores, a próxima é escreva a equação química completa e balanceada para a reação de combustão completa. Então, gente, vamos fazer aqui um combinado? Vamos fazer um combinado? Sempre que ele escrever equação química completa e balanceada, vamos balancear, e aí se ele não falou menores coeficientes inteiros, você pode colocar os menores coeficientes inteiros ou não, tá? Mas vamos combinar, e eles vão ter uma equação e completa, vamos combinar de colocar o estado físico? Então vamos aqui, ó, esse cara, ele tá sofrendo combustão, certo? E as reações de combustão, gente, elas são extremamente energéticas, né? A gente não sei se já viu uma experiência do álcool pegando fogo, que ele pega fogo sempre na superfície, né? Então, ele, por ser o álcool etanol, ele é volátil, ele se transforma em vapor, e aí pega o fogo na superfície. Então, é o vapor que tá pegando fogo, não o líquido. Então, bota isso no seu coração. As reações químicas que ocorrem para substâncias no estado gasoso, elas são muito mais factíveis, são muito mais fáceis, mais rápidas de acontecer. Por quê? Porque a gente vai ter energia suficiente para isso, né? Já que os reagentes já têm ali um nível de energia. Então, estado gasoso, os caras já têm uma grande quantidade de energia ali, de movimentação e etc. Quando você dá uma pequena ignição, você, supera a energia de ativação, a barreira energética, onde a gente tem ali o estado ativado, a ligação dos reagentes são rompidos e formados. Então, combustão, minha sugestão é, coloca todo mundo no estado gasoso. Todo mundo. Você não vê uma combustão formando água no motor, né? Então, grande energia, tá, gente? Então, todo mundo no estado gasoso. Ah, Eliane, mas eu bem já vi questão trabalhando combustível líquido. Se a questão trabalhou líquido, não discute. Mas um combustível, no geral, ele tá lá no estado gasoso sofrendo combustão, tá? Na vida real, é isso que acontece. Então, vamos combinar o seguinte. Aqui, o estado físico e o balanceamento leva meio, tá? E a reação de combustão, né, leva mais meio. Melhor dizendo, o estado físico leva meio. Pensando numa melhor divisão de pontos, gente. Vamos fazer o seguinte, ó. Meio, meio e 1. Estado físico meio e equação com balanceamento meio, tá? Beleza? Tranquilo? Paz de Cristo. Tudo bem? Então, ó, eu não precisaria escrever a equação química que ele demonstra aqui em cima, tá? Você já relaciona adequadamente a proporção das espécies aqui. Se você fizer fora do quadrado, já tá ótimo, ok? Você acha a quantidade de CO2 e aí vai relacionar com o álcool. Tudo bem? Beleza? Então, amores, vamos fazer um combinado aqui agora. Escreveu a equação química completa e balanceada, completa. Você precisa dos estados físicos, ok? Beleza? E aí, combustão, gente, não tem mistério, né? Segredo. Todo mundo no estado gasoso. Tamo combinado? Anotou isso? Botou no post-it? Por favor, né? Hora ou outra ele pode dar um surto como esses. Pode dar um surto como esses. Ariane, se ele não escrever a equação química completa, pedir só a equação química balanceada, aí você não vai fazer o uso facultativo dos estados físicos. Se tiver certeza, coloca. Se não tiver certeza, não coloca. Eu vou ser muito sincera com vocês, tá? As questões mais recentes que a UERJ tem trazido não tem cobrado os estados físicos como uma obrigação. Só lá nas equações termoquímicas, né? Que a gente já comentou aqui algumas vezes, que o estado físico acaba sendo importante porque isso mudaria a entalpia envolvida. A variação de entalpia envolvida. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Paz de Cristo. Foi essa a ideia? Tudo bem? Então, essa regra de 3 precisa estar no quadrado, tá, gente? Agora, toda a lógica, né? Tipo, da reação que você tá observando, você pode botar fora. Se é um álcool, a fórmula genérica é essa, tá bom? Beleza? Então, vamos lá, questão 6. Foi essa a ideia? Vamos lá, queridos. Questão 6, olha o que ele fala. Ele fala que em um laboratório de química analítica, durante um experimento para estudar a precipitação do cloreto de prata, a partir da solução de nitrato de prata, verificou a ausência de amostras de sais de com pureza adequada. Como alternativa, decidiu-se combinar 3 soluções disponíveis, todas contendo íons cloreto, provenientes de soluto que não influenciam no equilíbrio de solubilidade em análise. A mistura foi preparada para misturar 3 soluções abaixo. 300 ml de cloreto de sódio, 0,5 mol por litro, 500 ml de cloreto de amônia, 0,01 mol por litro, 200 ml de cloreto de cálcio, 0,5 mol por litro. Beleza? Determine a concentração de íon cloreto em mol por litro com o número de mol de íon sódio em solução. Então, galera, eu não sei vocês, mas eu adoro desenhar aqui os meus bequinhos, né? Então, eu vou fazer passo a passo. Aqui no 1, ele tá falando que tem 300 ml de cloreto de sódio, 0,5 mol por litro. Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma solução de 300 ml em quais especificações? É um cloreto de sódio, é um sal solúvel. Sal de sódio são solúveis. Se eles são solúveis, eles em água se apresentam o quê? Dissociados. Então eu tenho na forma de Na+, e de Cl-. Galera, eu tenho 0,5 mol por litro em 0,3 litros. Então, quando eu faço o produto da concentração com volume, eu encontro o quê, gente? O número de mol. Então significa que eu tenho 0,15 mol de sódio, de íon sódio, e 0,15 mol de íon cloreto, beleza? Já na solução 2, o que eu tenho? Eu tenho cloreto de amônia 0,01 mol por litro. Então tá lá, 0,01 mol por litro vezes 0,5 litros, eu tenho 0,005 mol, né? 5 vezes 10 a menos 3. 1, 2, 3, né? 5 vezes 10 a menos 3 mol de íon cloreto e de íon amônio, né? Já que esse cara, todo sal de amônio é um sal solúvel, então se apresenta em água como? Dissociado. Então, ó, eu tenho NH4 mais e Cl menos. Tudo bem? Então significa que eu tenho 5 vezes 10 a menos 3 mol de íon amônio e 5 vezes 10 a menos 3 mol de íon cloreto. Beleza? E no último ele fala que tem 200 ml de cloreto de cálcio 0,5 mol por litro. Então, ó, 200 ml, cloreto de cálcio 0,5 mol por litro. Eu sei que o produto da concentração com volume o produto, né, da concentração do volume dá o número de mol. E aí, qual é a lógica, gente? É um sal solúvel, né? Ele fala que tem uma solução. Então, tá todo mundo dissolvido em água, solubilizado. Então, ó, eu tenho lá o íon cálcio e eu tenho 2 íon cloreto produzido, beleza? Então, significa que eu tenho 0,1 mol de íon cálcio e 0,2 mol de íon cloreto. A pergunta é, determine a concentração de íon cloreto em mol por litro. Gente, se eu faço isso, esses produtos e essa lógica aqui embaixo, sinceramente, o que eu vou fazer, ó? Eu tenho 0,15 mol de cloreto. Eu tenho 5 vezes 10 a menos 3 mol de cloreto. E aqui eu tenho 0,1 vezes 2, né? Eu tenho 0,2 mol de cloreto. Ele não quer saber a concentração total de íon cloretos? Então eu tenho 0,15 mais 0,20 mais 0,05. Então ao todo eu tenho 0,355 mol de íon cloreto. E isso está presente, né? Em quantos litros? Se eu estou misturando as três, ó. 300 mais 500, 800. Mais 200 eu tenho 1 litro. Então essa quantidade de mol está presente em 1 litro. Tá aqui, galera, a concentração de cloreto. Acabou.
Ah, Ariane, eu não fiz assim, olha como é que eu fiz. Eu mostrei a dissociação do sal. Aí eu vi se eu tenho meio mol de cloreto de sódio, eu tenho meio mol de cloreto. Eu fiz a dissociação do cloreto de amônio. Aí eu vi se eu tenho 0,01 de cloreto de amônio, eu tenho 0,01 de cloreto. Aí eu vi que eu tenho cloreto de cálcio, né? E a cada 1 mol de cloreto de cálcio eu produzi 2 mol de cloreto. Aí se eu tenho 0,5 mol de cloreto de cálcio, eu tenho 1 mol por litro de cloreto. Aí, como o cloreto, ele é um íon comum a todas essas soluções, eu vou fazer uma mistura de soluções de solutos idênticos pro cloreto. Beleza? Tranquilo. Tudo bem? Então, vamos lá. Se eu tenho CF, VF, C1, V1, C2, V2, C3, V3, o que eu tenho? Concentração final é a minha concentração que eu quero descobrir. O volume final, 1 litro. Galera, em meio mol, 300. 0,01 mol, 500. 1 mol por litro, 200. Então, substituindo todo mundo, eu tenho que achar a mesmíssima coisa. Tá bom? Beleza? Tranquilo? E por último, ele quer que você calcule o número de íon sódio em solução. E aí, galera, me ajuda com um negócio, né? A gente tá trabalhando com a quantidade, o número de íon. O íon sódio, ele é proveniente dessa solução. Então, a partir dessa conta aqui, eu encontro a quantidade de matéria de íon sódio. Se eu tenho 0,15 mol de cloreto, eu tenho 0,15 mol de quem? Do sódio. E ao misturar essas soluções todas, eu continuo tendo essa quantidade de matéria. Por quê? O íon sódio não rola aditividade para ele. Não tem aditividade, porque não tem nenhuma outra solução que contribua com o íon sódio. Então, eu vou descobrir a quantidade de íon sódio presente, vou representar isso na minha regra de 3, e depois eu vou converter. Vou usar a constante de Avogadro, porque ele não quer a quantidade de matéria de íon sódio. Ele não quer o número de íon sódio em mol, ele quer o número de íon sódio. Então, tem que passar essa quantidade em mol para quantidade de íon sódio, né? Usando o número de Avogadro. Então, 1 mol de íon sódio dá para 6 vezes 10 a 23 de íon sódio. Quando eu tenho 0,15 mol de sódio, íon sódio, qual é o número? De íons. O número de íons é 9 vezes 10 a 22 íons sódio. Beleza? Tranquilo? Então, primeiro eu descubro qual é a quantidade de matéria de íon sódio presente, que é 0,15. Mesmo depois de misturar todas as soluções, ela continua sendo 0,15, porque mol não é a mesma coisa que mol por litro. E depois eu faço a conversão de mol para número de íon. Beleza? Amores, divisão de pontos, então. Fica um ponto aqui para o primeiro comando e um ponto para o segundo comando, que eu posso dividir em meio e meio. Beleza? Queria chamar a atenção que essa forma de fazer que eu fiz aqui por fora, ela corta um caminho absurdo, né? Partindo da ideia do segundo comando. Eu já teria o valor de 0,15 mol de sódio. Beleza? Tranquilo? Então, se você fizesse organizadinho aqui, 1, 2, 3, soma, concentração, depois pegasse 0,15, tá para N, 1 tá para 6 vezes a 23, estaria organizado, seria uma resposta válida também, ok? Então, operação com soluções, o que é interessante da gente rever, galera? Nesse caso, a gente tá falando de mistura de soluções de solutos diferentes que não sofrem reação química. Então, a gente tem que avaliar se a gente vai ter algum íon em comum ou não. Se a gente não tiver nenhum íon em comum, a gente vai trabalhar a ideia de diluições. Então, por exemplo, quando eu misturo glicose, que em água não produz íon, já produz uma solução molecular, sendo misturado com cloreto de amônio, quando eu misturo as duas, como não tem aditividade ali na quantidade de matéria de soluto, cada um aqui vai sofrer uma diluição. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai encontrar a quantidade de matéria para glicose, que é 0,1 mol por litro, e depois comparar ao meu volume final. Então, por exemplo, o meu volume final aqui é meio litro, ok? Essa quantidade de matéria de 0,1 mol, ela tá presente em 500 ml, beleza? Então, aqui, a cada 1 litro, eu achei meu C. Tá aí, 0,2 mol por litro. Tudo bem? Beleza? Queridos, cloreto de amônio, né? Nessa solução da glicose não tem aditividade, não tem nem com amônio, não tem cloreto, então essa solução também tá sofrendo uma diluição, né? Eu tenho 0,2 mol, que é a quantidade de íon amônio e a quantidade de íon cloreto, então vou tratar os dois juntos, presentes agora em meio litro. E a concentração é sempre representada para 1 litro. Então é isso que eu vou fazer, ó. 0,2 mol tá para meio litro e a cada 1 litro. Qual é a minha concentração? Essa minha concentração é de 0,4 mol por litro. Beleza? Agora, quando eu misturo duas soluções, elas têm íons em comum, rola aqui dois processos. Vai rolar duas diluições, uma pro cloreto e uma pro nitrato, e uma mistura de soluções de solutos iguais, né? Uma pro íon amônio, que é o íon em comum. Então o que eu sei, gente? Se eu tenho 1 mol por litro e 200 ml dessa solução, eu tenho 0,2 mol do íon amônio e 0,2 mol do íon cloreto. Se eu tenho uma mistura de 1 mol por litro e 100 ml de nitrato de amônio, eu tenho 0,1, né? Então mol de quantidade de matéria desse sal, eu tenho 0,1 mol de amônio e 0,1 mol de nitrato. E aí eu vou olhar pra minha solução final. Minha solução final tem 500 ml. Então se liga, galera. A quantidade total de amônio em quantidade de matéria, em mol, é 0,3. Então 0,2 mais 0,1 é 0,3. E essa quantidade está presente em meio litro. Então 0,3 está em meio litro. E a cada 1 litro, que é pra onde a minha concentração é calculada, né? Então a cada 1 litro, qual é a concentração? Acho 0,6 mol por litro, ok? Beleza? Queridos, olha pra cloreto. Eu tenho 0,2 mol de cloreto em 200 ml. Depois ele vai estar presente em 500. Então veja, 0,2. Essa minha quantidade de matéria, no final, tá contida em meio litro. Então aqui, ó, essa quantidade de matéria tá contida em meio litro. Só que concentração é sempre pra 1 litro. Então qual é essa minha concentração? 0,4. Eu tenho 0,1 mol de nitrato, gente. E essa quantidade, ela não muda. A quantidade de matéria não muda. Tá aqui, eu tenho 0,1 mol aqui de nitrato também. Beleza? Só que essa quantidade de 0,1 mol de nitrato, ela tá contida em meio litro. Foi o que representamos ali. Concentração é sempre para 1 litro. Então qual é a minha concentração? 0,2 mol por litro. Então, se você não quiser usar a fórmula, aí lembra, a fórmula da diluição, qual é? COI, VI é igual a CF, VF. Porque a quantidade de matéria de soluto, ela é igual no início e no fim. Beleza? Agora, olhando pro íon amônio, que é o íon em comum, a gente tem uma quantidade 1 nesse sistema, uma quantidade 2 nesse sistema. Então, no sistema final, tem uma quantidade final de número de mol, ou de massa. Beleza? Essa quantidade final, ela é definida pela soma de 1 com 2. E eu sei que o número de mol ele pode ser determinado pelo produto da concentração com volume. Então eu tenho aqui que CF, VF é igual a C1, V1 mais C2, V2. Tá? Então você pode não fazer por regra de 3, você pode usar essas fórmulas que eu apresentei aqui pra vocês. Beleza? Tranquilo? Então, meus amores, cheguei na questão 7. E aí olha o que ele fala. Ele fala que o estudo analisou o comportamento cinético da reação de uma mesma massa de pó de magnésio metálico frente a volumes iguais de soluções aquosas de ácido clorídrico em diferentes concentrações. Ele fala que os resultados do estudo foram organizados no formato de gráfico que está colocado a seguir. Beleza? Tranquilo? Então, galera, presta atenção aqui, ó. Ele apresenta um gráfico de volume por tempo, tá? E aí o que você pode perceber, né? Que do tempo 0, eu saí da concentração 0, até chegar no tempo 1, né, logo no início da reação, aquele experimento que empregou uma maior concentração de ácido teve a maior taxa, teve a maior inclinação. Isso porque, pensando lá naqueles fatores que alteram a cinética de uma reação, a gente sabe que quanto maior o número de colisões efetivas, maior é a velocidade de uma reação. Ok? Beleza? Tranquilo? Foi essa a ideia? Então, amores, quando eu olho para o sistema A, como ele apresenta a maior concentração de HCl, eu já esperaria que ele
vai ter aqui a maior velocidade, a maior taxa. Por quê? Porque uma maior concentração eu tenho mais reagentes disponíveis para ter o quê? Colisões efetivas. Tudo bem? Beleza? Paz de Cristo? Então vamos lá. Ele quer que você calcule a velocidade média de produção de gás hidrogênio em mililitro por segundo, no intervalo de 0 a 1 minuto para a solução de maior concentração. Beleza? Então, tá aí, gente, cálculo de velocidade média. E ele tá dizendo qual é o intervalo que você está estudando. E aí presta atenção nessa leitura, né? Se ele pede do experimento todo, ele vai falar da reação completa. Ah, Ariane, ele quer estudar no intervalo de 5 a 10. Você vai selecionar os valores de 5 a 10. Beleza? Tranquilo? Então, preste atenção na interpretação. Vocês têm pecado muito em interpretação de texto. Então, calcule a velocidade média, a taxa. Então, se a velocidade média a gente precisa pensar em estado final e estado inicial, certo? Então tá aqui, gente, ó. Meu estado inicial é o zero. A concentração de produto de gás hidrogênio é zero, né? Até porque gás hidrogênio está sendo produzido. Ele está botando magnésio metálico na presença de ácido clorídrico. Beleza? Então, o que a gente espera dessas reações? Ó, a gente tem o magnésio reagindo com o ácido clorídrico. A gente já sabe que produz H2. Mas se ele não falasse pra gente que produz H2, o que a gente pode imaginar? Gente, é uma reação de simples troca. É uma reação onde eu tenho uma substância simples reagindo com uma substância composta. Então tá produzindo uma substância simples e precisa produzir uma outra substância composta. Então, qual é a lógica, a regra que rege essas reações de simples troca? O magnésio, ele é mais reativo do que o cátion da substância composta. Então ele desloca aqui o hidrogênio. Então eu vou produzir o Mg e o com Cl. Eu vou combinar o Mg com o Cl. O magnésio ele é um metal calenterroso, então ele assume uma carga mais 2. E o cloro, a gente já viu que a cloreto é uma forma de -1. Quando a gente cruza, a gente está produzindo o MgCl2. A gente precisa balancear essa equação, né? Porque eu tenho H2 e Cl2, então eu preciso de 2HCl. Beleza? Então é essa reação que a gente está estudando. Tranquilo? E aí, se esse cara aqui é sólido, a única forma que a gente pode entender dele impactar na reação química, na velocidade da reação química, é pensando em superfície de contato. Já o HCl, como está em solução aquosa, a forma que a gente tem de pensar no impacto dele para a velocidade de uma reação é pensando nas suas concentrações. E é isso, né, que os experimentos mostram. A bolinha A é de 3, a bolinha 2 é de 2 mol por litro, e a bolinha verde, a bolinha laranja é de 2 mol por litro, a bolinha verde C é de 1 mol por litro. Então, ó, de 1 a 2, olha essa inclinação. Olha essa inclinação de 0 a 1 de tempo, olha a inclinação do verde. De 0 a 1 de tempo, olha a inclinação do laranja. De 0 a 1 de tempo, olha a inclinação do azul. E aí, gente, todas as bolinhas vão sair do mesmo lugar, né? Porque produto é produzido. Então, no tempo zero, não tem nada de produto. Beleza? Então, quem tem maior inclinação produz uma maior quantidade de gás num menor intervalo de tempo. Então, esse cara vai ter a maior taxa. Beleza? Então, ele já tá apontando aqui, ó, a solução de maior concentração. Beleza? Tudo bem? Então, amores, me ajuda. A variação de tempo é de 1 minuto. E a variação da concentração é de 0 e ele chega aqui, ó. Vamos entender essa escala? Eu tenho 40 e 60. Então, se eu tiver 45, 50, 55, 60 faz sentido, né? Preciso fazer uma leitura de gráfico. Beleza? Tranquilo? Então é isso que a gente tem. A gente tem 45 mililitros de gás hidrogênio formado. Tudo bem? Então essa é a minha variação de produto, da quantidade de produto formado, e essa aqui é a minha variação de tempo. Só que presta atenção no seguinte, ele quer trabalhar com mililitro e com segundo. E então tem que me ligar que 1 minuto são 60 segundos, tá? Eu tenho que trocar, tenho que fazer essa mudança de unidade. E a UERJ adora fazer essa mudança de unidade, ok? Beleza? Então, me ajuda aqui, ó. Variação do volume de H2 formado é o volume de H2 final menos o volume de H2 inicial. Então, 45 menos 0 e a variação de volume é de 45 mililitros. Beleza? Variação de tempo, né? É de 1 minuto, de 0 a 1. Então, são 60 segundos. Então, me ajuda, gente. Eu tenho a cada 45 mililitros formados, né? 1 minuto, ou seja, 60 segundos. Se a velocidade é pra cada 1 segundo, mililitro por segundo, vou botar 1 segundo embaixo e chamar de x. Então, eu posso fazer dessa forma, por regra de 3, ou eu posso fazer por fórmula, como eu apresentei aqui embaixo. A velocidade média pra curva A, eu tenho a variação do volume, 45 menos 0, sobre a variação do tempo, que é 60 segundos. E aí eu boto a minha resposta. Posso fazer dessas duas formas, ok? Tá aí a nossa primeira resposta. Galera, ele pede ainda que você apresente a reação do experimento. Então, já fizemos a reação do experimento, né? É o magnésio reagindo com 2 mol de ácido clorídrico, produzindo cloreto de magnésio e gás hidrogênio, beleza? E ele ainda quer que você explique como a concentração promove a alteração da velocidade de acordo com a teoria das colisões efetivas. Bom, já falei pra vocês que aqui pra aumentar a taxa, ou a gente pulveriza o magnésio, ou a gente aumenta a concentração de HCl, ou então a gente vai aumentar a temperatura do sistema. São três coisas que a gente pode fazer aqui, né, nesse sistema reacional pra aumentar a taxa dessa reação, beleza? Mas nesse caso, a concentração vai aumentar a disponibilidade de reagente ali no sistema, né? Tranquilo? Então, amores, recapitulando, magnésio, metal, sólido a temperatura ambiente, né? HCl, se ele tá puro, ele é gasoso, mas se ele tem condições ácidas, ele é aquoso. Então, eu tô literalmente pegando uma solução de ácido clorídrico e botando um pedaço de magnésio. Beleza? Então, eu tô produzindo um sal solúvel e gases. A partir do momento que tem o contato aqui na solução, tá produzindo bolinhas, tá? Então, comecem a visualizar esses processos. Beleza? Tranquilo? Então, amores, o aumento da concentração, quanto mais H+ disponível eu tiver, maior é a probabilidade de choques dele aqui na superfície do meu metal. Então, dessa forma, a gente tem uma maior quantidade de moléculas nos sistemas que vão promover a maior probabilidade de choques efetivos. Logo, eu vou ter a maior velocidade de reação. Então, gente, palavras-chave aqui pro meu explique. Maior concentração, maior probabilidade de colisões efetivas. Tudo bem? Então, eu preciso botar isso na minha resposta. O aumento da concentração promove a maior probabilidade de choques efetivos. Então, precisa vir efetivos, porque são choques efetivos que vão transformar reagente em produto. Promoção da maior probabilidade de choques precisa aparecer. E aumento da concentração precisa aparecer. Que é a ideia de causa e consequência. Então, aumento da concentração promove uma maior quantidade de partículas em solução que, consequentemente, favorecem as colisões efetivas, aumentando a velocidade da reação. Pegou a ideia? Causa e consequência. A causa do aumento da concentração é o maior número de partículas em solução. Qual é a consequência? A maior probabilidade de choques efetivos, aumentando a velocidade de reação. Beleza? Tranquilo? Paz de Cristo. Então, presta atenção que ele quer saber só da concentração, tá? Ele não quer saber de superfície de contato. Então, de novo, olha a porra da interpretação, beleza? Tranquilo? Então, gente, divisão de pontos fica meio pra velocidade, meio pra reação e um ponto aqui pro nosso explique. Lembra das palavras-chave que precisam aparecer, ok? Beleza? Tudo bem? Então, choques efetivos, eficazes, né? Precisa aparecer, aumenta a probabilidade desses choques eficazes e efetivos e aumenta
quantidade de moléculas, de reagentes, aumenta a concentração, aumenta o número a quantidade de matéria de soluto e por aí vai, tá? Então, são sinônimos, gente, são ideias chaves que precisam aparecer. Então, vamos lá para nossa revisão de noções de redox e balanceamento, já que falamos de uma reação redox, né? Então, não pode esquecer que na oxidação a gente sempre tem a perda de elétrons e o aumento do número de oxidação, certo? E aí lembra que lá aquele caso do zinco que a gente fez, aqui pro caso do magnésio, eu tenho magnésio 0 e ele está se transformando em magnésio mais 2. Então, eu tô observando o aumento do NOx. E para ficar uma carga positiva aqui, eu preciso abandonar elétrons. Na dúvida de onde os elétrons vão, né? Nessa semi-reação faz a seta de igual, beleza, gente? Tranquilo, não pode esquecer isso. Agora, uma redução acontece com consumo de elétron. O elétron é reagente, tudo bem? Beleza? Então, H+, consumir elétron, produzir H. Produzir H. Então vamos lá, ó. Aqui, hidrogênio, os gênios na forma zero não existem sem ser diatômicos, tudo bem? Então eu tenho um H2. Então eu tenho 2H+, com 2 elétrons, ok? Beleza? Tranquilo, gente? Lembrando, elétron reagente, eu estou reduzindo o NOx, tá bom? Então na dúvida, faz um sinal de igual. Não sei onde bota elétron. Se eu tenho positivo de um lado e zero do outro, significa que eu preciso de elétron aqui, né, no reagente para manter o equilíbrio de cargas, tudo bem? Beleza? Tranquilo? Então a oxidação perde elétron, aumenta o NOx. E a redução ganha elétrons, né, consome elétrons, diminui o NOx. E aí o que é interessante? O elemento da substância que oxida, o elemento que sofre oxidação está contido na substância chamada de agente redutora, ou agente redutor, ou espécie redutora, ou apenas redutor. Porque aquele cara que é o redutor, ele promove a redução de alguém. E uma redução não existe redução sem oxidação, beleza? Tranquilo? Então, vamos lá, presta atenção. Na redução, o que a gente tem? A gente tem uma diminuição de NOx, beleza? Então, se a gente tem uma diminuição de NOx, eu preciso ter consumido esses elétrons. E se eu consumir elétrons, alguém teve que liberar elétrons. Então, o elemento que sofre redução está contido na substância chamada de oxidante. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Então, aqui tá, galera, o magnésio vai sofrer oxidação e o próprio magnésio vai ser o nosso agente redutor, e a gente sabe que o hidrogênio sofre redução, e o HCl vai ser o nosso agente oxidante. Então lembra, o agente é sempre a substância inteira, beleza? Então, por exemplo, quando eu olho aqui numa reação um pouco mais complexa, como uma reação entre o permanganato de potássio e o ácido sulfúrico na presença de peróxido, o que a gente tem? Qual é o passo a passo aqui pra identificar quem sofre oxidação e redução? Primeiro, distribui o NOx de todo mundo, né? Então tem mais um pro potássio, mais 7 pro manganês, mais 2, menos 2 pro oxigênio. Então, na dúvida, sabe que metal 40 tem NOx fixo, a substância composta é sempre mais 1, oxigênio, substância ternária sempre menos 2, chama o manganês de X. Chama o manganês de X, você vai encontrar mais 7. Mesmo der pro ácido sulfúrico, né? Pra H2SO4, mais 1 é o hidrogênio ligado a metal sempre mais 1, oxigênio, substância ternária sempre menos 2. Chama o enxofre de X, vai achar mais 6. Aqui o H2O2, não sabe, né? O oxigênio pode ser óxido, superóxido, peróxido. O que ele vai ser? Gente, tá ligado a hidrogênio ligado a metal tem NOx fixo mais 1. Então vai chamar esse cara de mais 1 e o oxigênio de X. Vai achar que o X ele é igual a menos 1. Beleza? Então, vamos lá. Eu tenho K2SO4. Então, potássio, metal alcalino, tem NOx fixo mais 1. O oxigênio, substância ternária, NOx fixo, menos 2. Enxofre, vai chamar de X, vai achar mais 6. Água já sabe, hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2. Oxigênio, substância simples, NOx 0. Vamos lá. NNSO4. Eu já vi tudo que tem SO4. O enxofre tá o quê? Mais 6. Então, esse é o NOx do sulfato. Beleza? O íon proveniente do ácido sulfúrico. Então, o íon sulfato ele tem carga real, carga menos 2. E o NOx do enxofre no íon sulfato, né? É a carga parcial dele é mais 6. Então, quando a gente faz esse cálculo de NOx aqui pro manganês, eu vou descobrir que o NOx dele é mais 2, beleza? Então, o que eu vou ver, pessoal? Que o manganês ele sai de mais 7. E vai pra mais 2, e o oxigênio ele vai sair de menos 1 e vai pra 0. Tudo bem? Ah, Helena, mas eu tenho oxigênio menos 2, beleza, gente, tem menos 2 no reagente no produto. Então, como é que você vai saber, né? Da onde veio o quê? Você vai olhar porque tá mudando, beleza? Tranquilo? Então, mais 7 vai virar mais 2 e menos 1 vai virar 0. Então, o manganês tá sofrendo redução e o peróxido de hidrogênio tá sofrendo, o oxigênio, né? O peróxido de hidrogênio tá sofrendo a oxidação, tá rolando um aumento no NOx, beleza? Tranquilo? Então, meus amores, a redução, né, do manganês vai fazer com que o KNNO4 seja um agente oxidante. A gente fala bastante disso, né? Não é à toa aqui. O dicromato de potássio, cromo tem NOx mais 6. Gente, ele só pode reagir diminuindo o seu NOx, né? Então, se ele só pode sofrer redução, ele é um bom agente oxidante. Bota essa operação que vai dar certo, tá? Igual o permanganato de potássio, se tem um NOx alto, ele só pode reagir sofrendo redução. Então, ele vai ser um bom agente oxidante, beleza? Aqui o peróxido de hidrogênio, ele é um coringão. Ele ora atua como oxidante, ora ele atua como redutor. Mas ele, no geral, ele é um bom oxidante também, tá? Mas nesse caso, como ele tá com um oxidante mais forte que ele acaba sofrendo oxidação, né? E sendo chamado aí de agente redutor, beleza? Então, gente, aproveitando o gancho, tá lá na ementa também, balanceamento redox, né? E aí tem um passo a passo que você precisa seguir. Qual é o passo a passo? Primeiro, você vai distribuir o NOx de todo mundo e identificar quem sofre oxirredução. E aí você vai calcular os deltas, né? Então, a variação, o delta de manganês é o quanto ele tá aqui, já que ele tá sofrendo a redução, o quanto ele tá consumindo de elétrons. Então, se ele sai de mais 7 e vem pra mais 2, significa que ele tá consumindo 5 mol de elétron a cada 1 mol de átomo de manganês. Então, eu tenho 5 elétrons sendo consumidos a cada 1 manganês. Então, ao todo, aqui na nossa redução, eu tenho envolvidos 5 elétrons, beleza? E vou fazer o delta NOx pro oxigênio. Quando eu faço isso, bom, o cara sai de menos 1 e vai pra 0. Então, a cada átomo de oxigênio, eu tenho uma variação de 1. Ele sai de menos 1 e veio a 0. Só que, gente, eu tenho 2 mol de átomo de oxigênio envolvidos. Então, vou pegar esse 1 e multiplicar por 2, dizendo que eu tenho ao todo 2 elétrons envolvidos a cada 1 mol de peróxido de hidrogênio. Beleza? Tranquilo? E aí, meus amores, aí na morte, o que é certo nessa vida é que o número de elétrons liberados de oxidação precisam ser iguais ao número de elétrons consumidos na redução. E é por isso que a gente vai cruzar as cargas, né? O 2 vai virar um coeficiente estequiométrico para os átomos, para as substâncias que contêm átomos de manganês. E o 5 vai virar coeficiente estequiométrico para as substâncias que contêm o átomo de oxigênio que está sofrendo o processo redox. Então, a gente tem algumas regras aqui para colocar os coeficientes, beleza? Então me ajuda, ó. O manganês, ele tá presente no KMnO4 e no MnSO4. Você vai reparar que dos dois lados o índice do manganês, o númerozinho que vem embaixo, que a gente não representa aqui quando é 1, né? É 1. Então, como eu não tenho um número maior que o outro, eu vou colocar esse índice 5 dos dois lados. Esse coeficiente estequiométrico dos dois lados. 5 não, 2. Doida. Então, ó, recapitulando. Como o manganês tem a mesma quantidade no reagente no produto de átomos, ó, tem 1 mol de átomo e 1 mol de átomo. O coeficiente estequiométrico 2, que vai lá para as espécies de manganês, vai para os dois lados, aqui e aqui, beleza? Já o 5, que vai para as espécies que sofreram redução de oxigênio, eu vou olhar para a mesma ideia. Para os índices, eu tenho 2 e 2. Então, de novo, eu não tenho um lado maior que o outro. Então, se tá igual, eu também coloco dos dois lados. Ari, se eu tivesse um lado maior que o outro, aí você coloca sempre do lado de maior índice. Ari, e se eu tivesse uma autorredox? Aí você coloca sempre os coeficientes no lado dos produtos. Ari, se eu tivesse uma oxidação parcial, uma redução parcial, o que é isso? É quando, por exemplo, imagina que eu tenho de reagente cobre e ácido nítrico. E aí, entre as espécies formadas, eu tenho o nitrato de cobre, 2, eu tenho o óxido nítrico e água, por exemplo. Você vai ver que o nitrogênio ele sai de mais 5, parte do seu NOx mantém em mais 5 e parte reduz para mais 2. Então, isso aqui é uma redução parcial. Não são todos os nitrogênios que se transformam em mais 2, apenas parte deles. Então, na hora de colocar o coeficiente estequiométrico, eu vou colocar só no produto. Porque o do reagente precisa ser a soma do que veio para cá com o que veio para cá.
pra colocar aqui, tá? Beleza? Então, prestem atenção nos casos especiais, tá? Se não tiver nada disso acontecendo, se não for um redox parcial ou um alto redox, você vai olhar pra essa ideia dos índices que vai dar certo, tá bom? Vai dar certo. Se tem índice igual dos dois lados, coloca os coeficientes estequiométricos dos dois lados. Aquele cara que tem maior índice leva o coeficiente estequiométrico. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. O terceiro passo é a inversão dos valores de delta, beleza? Então, já fiz a inversão dos valores de delta, coloquei meus coeficientes e o resto é ajustar pelo método de tentativa. Coloca lá a regra do macho. Então, primeiro, vamos olhar para os metais. Olhando para os metais, a gente tem 2 potássios, 2 manganês. Aqui eu tenho 2 potássios, 2 manganês. Então, os metais estão balanceados. A metade diferente, carbono, hidrogênio e oxigênio. Quem são? Enxofre, né? Eu tenho aqui um enxofre com 2 enxofres ao todo, então eu tenho 3 enxofres. Então, precisaria de 3 de ácido sulfúrico, beleza? Olha lá, carbono não tem hidrogênio, então eu tenho 6 com 10, né? Então, do outro lado, quanto eu tenho? Eu tenho só água. O coeficiente estequiométrico que eu coloco para água para transformar 10 hidrogênios dos reagentes em 10 de produto é 5, beleza? Então, Peraí. 3 vezes 2, 6. Eu tenho 5 vezes 2, tenho 10. Então, ao todo são 16, que burra. Então, se eu tenho 16 ao todo, galera, o número que multiplica 2 para dar 16 é 8, tá certo? Somei errado, perdão. Então, recapitulando. Ajustei o enxofre, agora eu vou olhar para hidrogênio. Antes da seta, eu tenho 6 mais 10 ao todo. Eu tenho, então, 16. O número que multiplica 2 e dá 16 é 8. Agora faz o sinal da cruz e vê se o oxigênio tá dando certo. Então, ó, 2 vezes 4, 8. 3 vezes 4, 12. 5 vezes 2, 10. 4, 8, 10, 8. Então, antes da seta, a gente tem 30. Depois da seta, 8 com 8, 16, com 10, 26, com 4, 30. Tá balanceado. Beleza? Então, se o oxigênio deu errado, a gente volta, você errou em algum ponto. Tá? Tranquilo? Então foi essa lógica, meus amores. Ó, se hidratem, afinal vocês são plantinhas com emoções. Queridos, cheguei na questão 8, olha que ele fala que um experimento demonstrado os princípios da osmose. 2 soluções aquosas com concentrações idênticas, uma de cloreto de potássio e outra de fosfato de potássio, foram colocadas em contato através de uma membrana semipermeável. Esse fenômeno explica o fluxo espontâneo de água de uma solução para outra até o equilíbrio osmótico, como observado em células biológicas. Observe o esquema abaixo. Então ele coloca aqui, ó, uma membrana semipermeável, ou seja, ela permite apenas o fluxo espontâneo de solvente, beleza? E aí, esse fluxo de solvente vai sempre ser daquela lógica, né? Do hipo pro hiper. Lembra do hipopótamo no hipermercado, tudo bem? E aí, quem é o meio hipo e quem é o meio hiper, né? Se você olha de cara, você, eles têm a mesma concentração. Então, não é tão isotônicos, não. Nada disso, nada disso. Então, o que você vai pensar, né? Eu vou olhar para essas espécies e elas são sais de metais alcalinos. Sal de metal alcalino vai estar sempre solúvel, solubilizado e dissociado. Então, a gente tem o quê? A cássia aéreo, o salpicanta, que em água está na forma de K+, e Cl-, e a gente tem o fosfato de potássio, que é o K3PO4. Então, a gente está produzindo 3 íons potássio mais 1 íon fosfato. Beleza? Tranquilo? Paz de Cristo? Então, olha lá. Presta atenção. Aqui eu tô dissociando. Eu tô na proporção de 1 para 1 para 1. Aqui eu tô na proporção de 1 para 3 para 1. Beleza? Então, quando eu tenho 0,1 mol por litro, eu tô produzindo 0,1 mol de íon potássio e 0,1 mol de íon cloreto. Tudo bem? Beleza? A mesma ideia do fosfato de potássio. Se eu tenho 0,1 mol por litro de fosfato de potássio, eu tenho 0,3 mol de potássio de íon potássio e 0,1 mol de íon fosfato. Tudo bem? Tranquilo? Então, ao todo, meus amores, aqui eu tenho 0,2 mol por litro. E aqui, ao todo, eu tenho 0,4 mol por litro. Então, significa que essa solução aqui ela é hipo e essa solução aqui ela é hiper. Beleza? Quem tem a maior concentração tem a maior tonicidade nesse sentido. A gente vai calcular aí as pressões osmóticas já já. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Então, me ajuda aqui no lance, né? Se a gente está pensando nesse fluxo espontâneo de solvente, na osmose, a gente está pensando no fluxo do solvente para que a isotonia seja atingida. Beleza? Tranquilo? Então, o solvente ele vai migrar do hipo para o hiper, sofrendo a osmose, até que as concentrações... E aí vai promover a diluição dessa solução de fosfato de potássio, até que as pressões osmóticas se igualem. Beleza? Tranquilo? Então, galera, me ajuda aqui, ó. Lembrando, se eu coloco uma célula no meio hipertônico, a tendência é que a célula perca água para tentar fazer com que o meio fique isotônico a ela. Então elas vão murchando, beleza? No meio isotônico, a pressão osmótica interna e externa são iguais, então não tem fluxo de solvente. Agora, no meio hipotônico, o que acontece é que a pressão osmótica externa, né, ela acaba sendo hipo é menos, né? Então a pressão promove aqui um fluxo de solvente, né? Se o meio é hipo e o meio é hiper, e dentro da célula tá hiper, ela vai recebendo água. Então eu tenho uma alta pressão osmótica interna. E aqui a alta pressão osmótica externa. Né? Então, quando fora está mais concentrado, eu tenho uma maior pressão osmótica e aí eu perco a célula, perde água. Agora, quando o meio está menos concentrado, está hipotônico, tem menos soluto, né? Significa que a água vai entrando na célula para que a célula se iguale à tonicidade do meio, então ela vai enchendo até rolar a plasmólise, né? Então essa é a ideia, tava trocado aqui. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Então, galera, a nível de conceito, osmose é o estudo, né? É esse fenômeno do fluxo, né, do solvente do hipo para o hiper. Pressão osmótica seria a pressão aplicada para impedir essa passagem de solvente do hipo para o hiper. Agora, se você aplica uma pressão maior do que a pressão osmótica, você promove a osmose reversa. Beleza? Que seria basicamente o quê, queridos? O fluxo contrário, do hiper para o hipo. Ok? Beleza? Então, meus amores, vamos para o nosso comando. Ele fala que, considerando a temperatura de 27 graus Celsius, ele quer que você determine a pressão osmótica. A partir da pressão osmótica, em qual frasco haverá aumento de volume com o passar do tempo. Galera, vamos lá. Existem duas formas de você resolver isso aqui, né? A primeira delas, né, é você já ver a quantidade total de íons e colocar na fórmula da pressão osmótica. Vai dar bom. Ou então você pode usar a fórmula da pressão osmótica com o fator Van Hoff, que é o Izinho. Vamos ver, né, com calma. Galera, o Van Hoff é o cara que deduz, né, essa expressão. Ele, como está estudando as propriedades coligativas, ele bota no seu coração o seguinte: olha, as soluções são ideais. O que é isso? A força intermolecular entre solutos tem a mesma magnitude que a força intermolecular entre solvente, que a força intermolecular entre soluto e solvente. Então, e aí, pensando em idealidade, ele fala, cara, tem bem uma equação, só que para gases ideais. E se eu fizesse uma adaptação, já que eu tenho uma solução ideal também? E aí o que ele faz? Ele
pega o PV NRT e faz o seguinte. Se ele trocar o V para aqui para baixo, ele vai ter o P, molaridade, RT. Para distinguir a pressão osmótica da pressão de gases, ele chama P de pi. Concentração RT. E aí ele percebe que, a depender da natureza do soluto, ele teria que fazer um ajuste na minha concentração molar. Porque se for um soluto molecular, a molaridade vai servir. A glicose, se eu coloco 1 mol por litro de glicose, depois de um tempo ela continua 1 mol por litro de glicose. Só que quando eu olho para uma substância que sofre dissociação, que sofre ionização, elas podem o quê? Interagir ou reagir com a água, né? Elas podem sofrer o fenômeno da dissociação ou da ionização. E aí, a quantidade de espécies em solução muda. Então, o fator Van Hoff, que é o Izinho, ele vai fazer esse ajuste. Eu, Ariane, eu paro aqui normalmente, tá? E o Izinho, eu ajusto sempre na mão. Como eu fiz aqui com vocês. Caramba, eu vi que o potássio é um sal solúvel, então em água ele tá na forma de K+, e Cl-. Se eu tô dizendo que eu tenho 0,1 mol por litro de cloreto de potássio, eu tenho 0,1 mol por litro de potássio e 0,1 mol por litro de cloreto. Bom, quando eu chego lá no fosfato de potássio, quando ele tá dissociado, eu tenho 3 mol de um potássio e 1 mol de um fosfato. Então significa que se eu tiver 1 mol por litro de fosfato de potássio, eu tô produzindo 0,3 mol por litro de fosfato e 0,1 mol por litro, 0,3 mol por litro de potássio e 0,1 mol por litro de fosfato. Então ao todo eu tenho 0,4 mol por litro. Se eu tivesse um ácido, eu teria que ter dado alfa, que é o grau de ionização. Então imagina, eu tenho o HCN em água, que produz H+, e CN-. E eu sei que o seu grau de ionização, tô chutando, tá, gente? É 2 mol por litro, é 2%, tá? Então, se eu estou partindo de uma solução de 0,1 mol por litro, qual é a quantidade total no final depois da ionização? Aí a gente vai lá para aquela lógica. Bom, quanto de HCN que reage? E aí, se HCN reage, ele é consumido, H+ é formado, cianeto é formado. Vai reagir 2% de 0,1. Então vamos lá, 2% é 2 vezes 10 a menos 2. De 0,1 é 10 a menos 1. Então eu tenho aqui 2 vezes 10 a menos 3 e 2 vezes 10 a menos 3, certo? Beleza? Então quanto eu tenho aqui no equilíbrio? Eu tenho 2 vezes 10 a menos 3 de H+, 2 vezes 10 a menos 3 de CN-, e quanto de HCN? Bom, de HCN eu tenho 0,1 menos 0,002. 1, 2, 3. Certo? Então, ó, 9, 10. Eu tenho 8, 9, 0. Então, quanto eu tenho no equilíbrio? 0,098. Ari, tudo isso mol por litro? Tudo isso mol por litro. Ari, e ao todo, hein? Ao todo eu tenho 0,098 mais 0,002 mais 0,002. Somando, 10, 12. Então, ao todo, a minha molaridade total é de 0,102 mol por litro. Ah, Ariane, era praticamente 0,1, né, gente? É, né, porque o grau de ionização é bem pequeno. Se for maior, né, a gente vai ter uma quantidade maior aqui de partículas produzidas. Beleza? Tranquilo? Paz de Cristo? Então, gente, se o cara sofre ionização, ele teria que dar o alfa pra gente, tá? Tem até uma fórmula que usa isso, mas não indico fortemente essa fórmula, não. Eu indico que você, né, não decore coisas, que você relembre dos processos. Tranquilo? Então, meus amores, vamos lá. O meu A aqui, o KCl, a gente já viu que o I é igual a 2. Então, na hora de aplicar o pi MRT, eu poderia colocar 0,1 vezes 2 ou direto, 0,2 mol por litro, não tem problema, tá bom? Beleza? Então, ó, pi é igual a 0,2 vezes 0,08 vezes 300 Kelvin. Lembrando, não posso usar 27 graus Celsius, porque o meu R, a constante, vem em função de quê? De Kelvin. Então, eu tenho que lembrar de somar 27 graus Celsius com 273, tá? Pra transformar em Kelvin. Beleza? Então, achei aqui a pressão osmótica de A. Olhando agora para a pressão osmótica de B, gente, eu tenho I igual a 4, ou então eu uso, né, o 0,4 direto, ou eu posso fazer 0,1 vezes 4 na fórmula. Então, eu tenho a molaridade vezes R vezes T vezes I, e aí eu tenho 0,1 vezes 0,08 vezes 300 vezes 4, ou então 0,4 vezes 0,08 vezes 300, e aí eu vou achar 9,6. Bom, como a pressão osmótica de B é maior que a pressão osmótica de A, B é hipertônico em relação a A. Logo, o fluxo de solvente é em direção a B. Beleza? Tranquilo? Então, a justificativa é essa. A solução que aumenta o volume é B, porque é uma solução hipertônica em relação a A. Você pode botar a solução que aumenta o volume é B, porque πB é maior que πA. Pi tá dizendo que a pressão osmótica de B é maior que a pressão osmótica de A. Beleza? Tranquilo? Então, uma divisão de pontos. Meio ponto aí para a pressão osmótica de A, meio ponto para a pressão osmótica de B e um ponto para justificativa. Estabelecer que a pressão osmótica de B é maior ganha meio ponto e dizer que ela que vai aumentar o volume mais meio ponto. Beleza? Tranquilo? Paz de Cristo? Então, lembra, se você não usar o Van Hoff, você tem que entender e fazer a quantidade total de espécies dissolvidas em solução. Tranquilo? Deu para entender essa lógica? Tudo bem, amores? Então, olha, cheguei na questão 9. E aí, o que ele conta nessa questão, meus amores? Ele fala que o hidróxido de magnésio, conhecido como leite de magnésio, é um antiácido relaxante. Sua constante de solubilidade de 25 graus Celsius é igual a 3,2 vezes 10 a menos 11, indicando sua baixa solubilidade na água, que por sua vez apresenta constante de autoionização de 10 a menos 14 a 25 graus Celsius. Determine a solubilidade do hidróxido de magnésio em solução aquosa em gramas por litro. Então, gente, aqui não tem mistério. Eu tô pegando uma amostra da minha base, que é pouco solúvel, e solubilizando ela em água pura. Então, qual é a reação que a gente está observando? O hidróxido de magnésio sólido em água começando a dissociar-se, né? E aí, o que a gente pode fazer? Lembra da lógica do quadro de equilíbrio? Ela se repete para um equilíbrio heterogêneo. É que a gente acaba simplificando as coisas. Mas vamos entender? Vamos lá. Eu tenho início, variação e equilíbrio, certo? Então veja, esse cara é sólido. Sólido não entra na expressão da constante, então eu vou ignorar ele, tudo bem? E o meu reagente, o meu produto, no início da reação, não tem nada produzido, é um início bem utópico, eu tenho 0 e 0. Tudo bem? Tranquilo? Então me ajuda com uma parada. Gente, eu sei o quanto se converte? Não, é a constante que vai me ajudar a descobrir o quanto eu tô convertendo em produto, né? Então tudo aquilo que eu não conheço eu chamo de X. E eu chamo de X em qual proporção, né? Eu vou usar na proporção da reação, de 1 para 1 para 2. Então eu tenho X para 2X produzidos.
ou S para 2S produzidos. Então veja, se eu não tinha nada e estou produzindo X, no equilíbrio eu tenho X mol por litro. Se eu não tinha nada e estou produzindo 2X, no equilíbrio então eu tenho 2X mol por litro, ou 2S ou S, beleza? Então aqui eu estou só representando o final, o equilíbrio, tudo bem? Beleza? Então galera, qual é a expressão do KPS? A expressão da constante é o produto da concentração dos produtos elevados aos coeficientes estequiométricos sobre o produto da concentração dos reagentes elevados aos coeficientes estequiométricos. Só que meu reagente aqui é um sólido, então ele não entra na expressão. Então basicamente, a expressão do KPS é o produto iônico elevado a isso aos coeficientes estequiométricos, beleza? Então tá aí. Tudo bem? Tranquilo? Paz de Cristo? Então vamos lá. O KPS, ele tá representado como 3,2 vezes 10 menos 11. Então vou substituir. E eu sei que o magnésio é X ou S, tanto faz. E o H menos é 2X ou 2S, tanto faz. Elevado ao quadrado. Então, 2 elevado ao quadrado é 4, S elevado ao quadrado é S ao quadrado. Vezes S, S ao cubo. Então eu tenho 3,2 vezes 10 menos 11 é igual a 4S ao cubo. Quando a gente divide, né, e eu tenho 32 vezes 10 menos 12 igual a 4S ao cubo, quando a gente divide, a gente tem 8 vezes 10 menos 12. S ao cubo. Quando a gente faz a raiz cúbica, a gente tem 2 vezes 10 menos 4 mol por litro. Lembra que a raiz de 8 é 2, e a raiz cúbica de 8 é 2, e a raiz cúbica de 10 menos 12, mesma coisa que pegar o 12 e dividir por 3. Então a gente tem 10 menos 4. Então esse é o meu S. Então a quantidade de OH menos é 4 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Essa é a concentração de OH menos, tá? Se eu acho X, se eu acho S, eu tenho 2 vezes 10 a menos 4 mol por litro de íon magnésio e 4 vezes 10 a menos 4 mol por litro de íon hidróxido. Beleza? Então, vamos lá, gente. Se eu achei meu valor de S, eu posso passar isso, né? E aí, lembra disso, galera? A solubilidade do sal é o X. Tá sempre associada àquela espécie iônica que tem coeficiente estequiométrico igual a 1. Tá? Beleza? Então, vamos lá. A massa molar do hidróxido de magnésio é 58. Então, eu tenho 58 gramas de hidróxido de magnésio a cada 1 mol de hidróxido de magnésio. E quando eu tenho 2 vezes 10 a menos 4 mol por litro de hidróxido de magnésio, qual é a minha concentração comum? Essa concentração comum é de 1,16 vezes 10 a menos 2 gramas por litro de hidróxido de magnésio. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Então, galera, foi meu primeiro comando, que é a solubilidade em grama por litro. Se a solubilidade é determinada pelo S ou X, tá aqui, já achamos. Beleza? Galera, o próximo passo é calcular o pH dessa solução saturada do hidróxido de magnésio, considerando o log de 2, 0,3. Então vamos lá. Se a gente sabe que o OH- é 2S e 2S é 4 vezes 10 a menos 4 mol por litro, na hora de fazer o pOH, o menos log da concentração de OH-, a gente tem menos log de 4 vezes 10 a menos 4. E isso é igual a menos log de 2 ao quadrado mais log de 10 a menos 4. Fazendo aí a regra do chuveirinho, fica 2 vezes log de 2 menos 4 vezes log de 10. Então o que a gente tem? A gente tem 0,6, né? E 4. Porque log de 2 é 0,3. Então quando a gente faz essa soma, isso dá 3,4. A pergunta não é pOH, a pergunta é pH. E aí ele dá a alcalinização da água, não é à toa, tá? O pH é igual a 14 menos pOH, então pH é igual a 10,6, ok? Tranquilo? Então, meus queridos, divisão de pontos fica meio ponto para minha solubilidade, meio ponto para a concentração comum da solubilidade, meio ponto pro pOH e meio ponto pro pH. Beleza? Tranquilo? Foi essa a lógica, pessoal? Tudo bem? Então, vou revisar KPS, tá? Então, gente, eu posso dividir o KPS em 3 partes. A primeira é estudar a previsão de precipitação. E com isso, gente, a previsão de precipitação, a gente não tá trabalhando exclusivamente com o equilíbrio. Eu não tenho certeza se a solução tá saturada. Então, eu vou usar o quê? O que ajuda a gente a estudar em que fase tá aquele sistema. A expressão é a mesma do KPS, é o produto iônico. Então, se eu estivesse estudando lá a solução aqui de hidróxido de magnésio, né, por exemplo, a expressão do QPS seria o produto do manganês vezes a hidroxila ao quadrado, beleza? Então é essa a expressão, tranquilo? E aí imagina, ali, eu tenho uma solução de cloreto de magnésio a 10 a menos 8 e eu tenho uma solução de pH igual a 4. Então pH é 10 e eu tenho 10 a menos 10 OH menos. Aí a pergunta que não quer calar é, pensando na possibilidade, né, de termos, sei lá, 10 a menos 10, ridículo, ó, ao quadrado, vezes, aqui eu tinha botado outro número ridículo também, sei lá, 10 a menos 5. Então, veja, eu previamente já estou estudando a solução, eu já te disse o quanto de magnésio, quantos íons de magnésio eu tenho, quantos de íons OH- eu tenho. Normalmente ele mistura duas soluções, aí rola uma diluição, beleza? E aí eu vou ter uma concentração final de íons de magnésio e de íons OH-. Essa concentração eu vou jogar nessa expressão. Imagina que é essa concentração aqui, tá? Tô chutando. E aí, aqui fica 10 a menos 10, fica 10 a menos 20, 10 a menos 25. Eu vou ver que o meu QPS, ele tá bem menor que o meu KPS. Quando isso acontece, significa que a minha solução, ela é insaturada. Ou seja, eu não tenho uma quantidade de íons OH- e íons magnésio suficiente para saturar a solução, para precipitar aqueles íons. Ainda dá para solubilizar mais OH- e íon magnésio ali naquela solução. Beleza? Bom, existe a possibilidade da gente fazer esse produto iônico e ele dá exatamente igual à constante do produto de solubilidade. A gente viu lá que é 3,2 vezes 10 a menos 11. Quando isso acontece, significa que a minha solução está saturada, ou seja, eu tenho o máximo de íons dissolvidos ali presentes. Então imagina, eu peguei duas soluções de volumes idênticos, então coloquei elas ali no mesmo sistema, juntas. Beleza? Então eu tenho que pensar primeiro na diluição do íon magnésio e na diluição do íon hidróxido. Pensei na diluição desses caras, qual é o volume final desses caras? Pego qual é a concentração final, perdão, desses caras? Pego essas concentrações finais, jogo na expressão do produto iônico, do QPS. Joguei lá, descobri quanto é que é, comparo com K, deu igualzinho saturado. Ari, e se der maior que o meu KPS? Significa que já precipitou. Então vamos partir aqui de uma ideia, ó. Eu tenho uma solução de MgCl2, ok? E essa solução, ela tem uma concentração de 5 vezes 10 a menos 3 mol por litro. E eu tô pegando um volume de 500 ml. Eu tô misturando com uma solução de NaOH, que tem uma concentração de 10 a menos 5 mol por litro. E eu tenho também um volume de 500 ml. Queridos, coloquei todo mundo junto no mesmo copo. Lembra lá do caldeirão da bruxa? Então, em 1 litro, quanto é que eu tenho? Me ajuda. Então, ó, eu tenho 5 vezes 10 a menos 1 litros, vezes 5 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Qual é a quantidade de matéria que eu tenho, galera? 5 vezes 5 é 25. Vezes 10 a menos 4, não é isso? Então, eu tenho 25 vezes 10 a menos 4 mol de Mg mais aqui. 2. E o dobro de cloreto, né? 50 vezes 10 a menos 4 de cloreto. Vamos ver pro hidróxido de sódio. Eu tenho 10 a menos 5 mol por litro, vezes 5 vezes 10 a menos 1 litro, que é 0,5 litros, já meio litro são 500 ml. Cortei. Então eu tenho 5 vezes 10 a menos 4 mol de íon sódio e de íon cloreto. Então tá lá. 5 vezes 10 a menos 4 mol de íon OH-, perdão, né? De íon OH-, tá aqui. E de íon sódio. 5 vezes 10 a menos 4 mol de íon sódio. Então eu vi quais são as quantidades dessas espécies aqui no equilíbrio, tá?
Beleza? Aqui no meu sistema, no meu copo. Então, galera, o que eu posso fazer em seguida? Me ajuda. Então, o que eu posso fazer em seguida é, vamos lá, o produto iônico, né? Que é o meu QPS. O QPS é o produto da concentração de magnésio. E aí, repara, meu volume final não é 1 litro. Toda essa quantidade de matéria que eu achei que tá em mol está contida em 1 litro, tá? Então, tudo isso aqui é mol por litro. Ok? Beleza? Se eu tô juntando meio litro com meio litro, o final é 1 litro. Tudo bem? Então, gente, vamos lá. É OH menos vezes OH menos ao quadrado vezes a concentração do magnésio. Então, vamos lá. A concentração do magnésio é 25 vezes 10 a menos 4. E a concentração de íons hidróxido, perdão, aqui é 5 vezes 10 a menos 1, 5 vezes 10 a menos 5 é 10 a menos 6. 10 a menos 6, tô louca, tá? Então, ó, aqui é 10 a menos 5 mol por litro, aqui é meio litro, né? 5 vezes 10 a menos 1, então somei os expoentes, pelo amor de Deus. Aqui tá certo, né? 5 vezes 5, 25, 10 a menos 3, 10 a menos 1, 10 a menos 4, tá certo. Então, aqui a gente tem 1 de magnésio para 2 de cloreto, 25, 10 a menos 4, 5 vezes 10 a menos 4, tá certo? Aqui eu tenho 1 de sódio para 1 de hidroxila, então 1 para 1, 10 a menos 6, 5 vezes 10 a menos 6, 5 vezes 10 a menos 6, tá certo. Então aqui, ó, vezes 5 vezes 10 a menos 6 ao quadrado. Beleza? Tranquilo? Pai de Cristo? Então vamos lá. Aqui eu tenho 5 vezes 5, 25. 10 a menos 6 vezes 2 é 10 a menos 12. 25 vezes 10 a menos 4. Beleza? Então eu tenho um expoente de 10 a menos 16. 25 vezes 25. 5 vezes 5, 25. Lá, 10, 12, 125. Porra, não tem espaço essa merda. Deixa eu fazer aqui em cima. Puxa. Então, ó, 25 vezes 25. 5 vezes 5, 25. Lá, 10, 12. 10, 4, 5. Então eu tenho 6, 2, 5 vezes 10 a menos 16. Então vamos lá. Me ajuda com uma parada. Eu estou andando pra cá. Então eu tô com 10 a menos 14, né? Isso, tá certo. Então, ó, olho pro meu QPS e comparo com o meu KPS. O meu KPS, ele é 3,2 vezes 10 a menos 11. Ele é maior do que o meu QPS. Então, se ele é maior, significa o quê, galera? Que meu KPS é menor, logo a minha solução ela está insaturada. Ok? Beleza? Tranquilo? Então, repara, aqui eu estou trabalhando com o quê? Eu estou misturando duas soluções e eu quero prever se há precipitação. E para isso eu preciso comparar com o meu KPS. Agora, existem mais duas formas da gente cobrar isso, né? Qual é? É perguntando para vocês qual é a solubilidade da espécie, e aí a gente vai pensar nela com água pura, como a gente fez com hidróxido de magnésio, ou então a gente pode perguntar para os senhores qual é a solubilidade do MgOH2, qual é a solubilidade dele, numa solução que já contém, por exemplo, NaOH a 10 a menos 4 mol por litro. Então, repara, tem um íon comum nas soluções, certo? Então, aqui não tem água pura. Eu já tenho uma concentração de OH menos. Então, como é que ficaria lá o meu quadro de equilíbrio que a gente fez para o hidróxido de magnésio? Vamos ver. Eu tenho I, variação e equilíbrio, concorda? Nada, o sólido não entra. Início tópico. Até aí, beleza, nada de novo. O início, na verdade, tem uma novidade, né? Eu não tenho nada de magnésio, mas eu tenho uma informação importante. Eu tenho o quê? Eu tenho uma quantidade de OH menos. Eu tenho aqui, ó, 10 a menos 4. Aí muda, né? Então, o que eu tô fazendo, gente? Eu tô consumindo meu reagente e produzindo o íon magnésio, mais 2, e tô produzindo mais 2x aqui do meu OH menos. Então, eu tenho x de magnésio mais 2 e 10 a menos 4 mais 2x. E, galera, olha pra essa constante aqui. Ela é da ordem de 10 a menos 12, né? Praticamente 10 a menos 10. A minha concentração aqui, o meu x, ele vai ser pequeno. Beleza? Então, o que a UERJ costuma fazer nessas questões? Ela costuma fazer uma aproximação aqui de 10 a menos 4. Tudo bem? Ela aproxima. Se você quiser bater no peito e fazer por baixo, tá fácil. O problema é seu. Mas, no geral, a gente traz uma aproximação aqui. Então, o que resta pra gente jogar na expressão do KPS? KPS não é a concentração de magnésio mais 2 vezes de OH menos ao quadrado? Então, você vai botar lá, 32 vezes 10 a menos 12 é igual. Tá vendo que X é a concentração de magnésio? Então, eu vou chamar de concentração de magnésio, tá? Ah, pode chamar de X? Pode, faz se quiser. Dá mesmo. E aqui vai botar o meu 10 a menos 4 ao quadrado. Beleza? E vai terminar de fazer a continha. Então, existem esses três casos, tá certo? Ah, Ariane, não me senti segura em aproximar. Aí você traz o 10 a menos 4 mais 2x ao quadrado. E aí você vai fazer um algebrismo danado, safado. Eles não costumam usar números, usar exemplos, gente, para que você precise fazer e chegar aqui num algebrismo muito complicado, tá? Eles costumam utilizar números e constantes em situações onde essa aproximação é válida. Isso na maioria dos vestibulares. FUVEST que não, INITA que não, tá bom? Beleza? Tranquilo? Então, amores, coisa linda essa parada. Então, três formas. Previsão de precipitação, solubilidade e a solubilidade com a presença de um íon comum, tá certo? Então, vamos lá. Quando eu tenho a mesma quantidade de íons, eu posso comparar os KPS, certo? Então, por exemplo, aqui todas essas bases vão produzir a mesma quantidade de íons em solução. Qual? 3. Então, eu posso olhar para o KPS e afirmar: quem tem maior KPS é mais solúvel. Entre eles, quem tem maior KPS é o hidróxido de cádmio. Beleza? Agora, se eu não tenho uma quantidade de íons idêntica, para ver quem é mais solúvel, eu preciso fazer a conta com S. Então, por exemplo, aqui, ó, o fluoreto de cálcio produz 3 mol de íon em solução. O sulfato de bário produz 2 mol de íon em solução. Então, eu vou precisar fazer aquele algebrismo do X, 2x, S, 2S, aqui na continha. Beleza? Tranquilo? E aí eu vou achar tudo em função de S. Quem tem maior S tem maior solubilidade. Beleza? Então, quando eu produzo um número de íons diferente, não adianta olhar só pro KPS. Olha só, esse KPS aqui, ele é maior que esse. Mas na hora de fazer o S desse aqui é maior que esse, mostrando que o fluoreto de cálcio é mais solúvel que o sulfato de bário. Tá? Então, tenha atenção com isso. Então, presta atenção. No geral, olhando pra essa lógica aqui da mesma quantidade de íons, aumenta o KPS, aumenta a solubilidade. E aí, lembra, a expressão da constante é a mesma. A gente só não bota reagente porque ele é sólido. Tudo bem? Tranquilo? Paz de Cristo. Então, amores, chegamos à nossa última questão.
E aí o que ele fala? Ele fala que em um laboratório de síntese de compostos orgânicos discute-se sobre a melhor forma de obtenção de um produto. E para isso foram elaboradas diferentes propostas que foram enumeradas de 1 a 3. E os materiais de partida e reações propostas estão representados no esquema a seguir. Então, uma vez feitas as propostas, uma delas foi prontamente descartada, devido ao material de partida possuir mais um grupo retirador de densidade eletrônica do anel aromático, dificultando a ocorrência da reação. O que acontece, gente? Se você tira a densidade eletrônica do anel aromático, você deixa ele menos reativo. E isso não é bom. Eu preciso que o meu anel aromático tenha uma riqueza em densidade eletrônica para ele atrair melhor os meus eletrófilos, beleza? Então, o que são grupos atratores, né, que removem densidade eletrônica? São aqueles grupos que fazem o efeito mesomérico negativo e efeito indutivo negativo. Eles podem fazer os dois ao mesmo tempo ou não, ok? Beleza? Paz de Cristo. Então, presta atenção aqui, ó. Quando eu olho pro cloro, o cloro, ele é um filho da mãe. Ele faz um efeito morde-a-sopra. Ele joga a densidade eletrônica via efeito mesomérico e tira a densidade eletrônica via efeito indutivo. Então, é isso que eu apontei aqui com as setas, ó. Ele mostra pra gente que ele remove densidade eletrônica via efeito indutivo e joga a densidade eletrônica via efeito mesomérico positivo. Isso faz com que surjam cargas negativas nas posições exatamente vizinhas ao cloro e na posição exatamente oposta. Quando eu olho pro grupo nitro, olha o que é importante. Ele faz o efeito indutivo negativo, ele puxa a densidade eletrônica via efeito indutivo, e ele também faz um efeito mesomérico negativo. Por quê, gente? Porque ele apresenta ali no seu grupo possibilidade de ressonância com anel. Então, ó, eu tenho dupla simples, dupla. Então, essa dupla pode se acumular aqui e essa pi pode subir, beleza? Então, isso promove ali, via dois efeitos, a remoção da densidade eletrônica. Então, faz indutivo negativo e faz o mesomérico negativo. Então, gente, olha só, tanto o cloro como o nitro removem a densidade eletrônica do anel. Então, a proposta 1 já é uma proposta, assim, interessante pra gente pensar em descartar. Ai, Ariane, mas o efeito mesomérico joga a densidade eletrônica. Gente, ele não falou qual é o efeito que ele quer. Ele quer um cara que retire densidade eletrônica, tá certo? Beleza? Então, essa aqui é a lógica. Vamos ver se na 2 e na 3 a gente tem alguma situação parecida. E aí, se tiver, lascou. A gente vai ter que pensar em qual efeito é mais intenso, tá? Mas já vou te adiantar que isso não vai acontecer. Me ajuda aqui, ó. Eu tenho radical alquil, gente. E radical alquil puxa a densidade eletrônica. Joga a densidade eletrônica. Via o quê, gente? Um efeito chamado de indutivo positivo. Já o grupo nitro, ele remove densidade eletrônica via indutivo negativo e remove densidade eletrônica via mesomérico negativo. Então, veja, o radical alquil joga a densidade eletrônica. É um grupo que a gente chama de eletrodoador. Ele não é um eletroatrator, né? Então, a proposta 2 já está descartada. Não pode ter. Grupo alquil não remove densidade eletrônica de anel, ok? Já na proposta 3, a gente tem um cloro, que é o safado da história, porque ele puxa a densidade eletrônica via efeito indutivo negativo e joga a densidade eletrônica via mesomérico positivo. E a gente tem o radical alquil que joga a densidade eletrônica via indutivo positivo. Então, só de ter o radical alquil, eu já descarto essa possibilidade. Então, gente, a única proposta em que eu tenho dois grupos que podem remover a densidade eletrônica do anel, e aí, de novo, eu tenho que pensar no efeito indutivo negativo e no mesomérico negativo, é a proposta 1. Então, essa é a nossa primeira resposta, tá certo? Bom, em seguida, meus amores, ele fala o seguinte, ele pede para você apresentar a reação de monocloração na presença da radiação ultravioleta do produto desejado na síntese trabalhada, representando todos os isômeros formados, beleza? Então ele quer que você pegue o produto desejado, que é essa molécula aqui, e você trabalhe com a monocloração. Monocloração é você colocar apenas um único cloro ali, beleza? Na presença de radiação UV. Gente, disse radiação UV, o que tem que instalar na tua mente? A homólise. E se eu tenho homólise, eu tenho o quê, gente? Uma reação radicalar, beleza? Então se eu tenho uma reação radicalar, eu preciso lembrar daquelas regrinhas, né? De quê? Da força das ligações CH, lembrando que a ligação CH de um carbono terciário é mais fraca, então tirar hidrogênio de um carbono terciário é mais fácil. Depois vem de um carbono secundário, a ligação CH de um carbono secundário tem de força intermediária, então é mais ou menos fácil tirar o hidrogênio dali, e a gente pena, né? Precisa de um pouco mais de energia para tirar hidrogênio de carbonos primários, beleza? Tranquilo? Então, se eu pensei não falasse de produto majoritário, nem falasse de uma bromação, e aí ele ia fechar bem o comando, né? Para essa lógica de tirar hidrogênio do carbono terciário majoritariamente, seria, ó, sucesso, beleza? Mas como ele trabalha com todos os isômeros formados, tá tranquilo, tá tranquilo. Então, presta atenção nisso. Por que eu tô falando dele fechar para bromo? Porque bromo, ele faz uma reação muito mais seletiva quando a gente pensa na substituição radicalar. Ele sempre vai produzir aquele cara em majoritariedade, que é mais estável, que promove o radical mais estável. Então, pensando em estabilidade, né, de facilidade, né, de formação de radical, é mais fácil formar um radical de carbono terciário, depois de carbono secundário, depois de carbono primário, beleza? Já o cloro, ele não é tão seletivo assim, por isso que as questões que são trabalhadas com a cloração em alcanos ou em radicais alquil, né, elas são bem redondinhas, né, para não abrir margem para outras possibilidades, né? A gente vai trabalhar com hidrocarbonetos mais simples, tudo bem? Beleza? Então, me ajuda só com um negócio aqui, meus amores. Quando ele fala de todos os isômeros possíveis, o radical cloro, ele não tem força pra atacar anel. Só quem consegue atacar anel, que é extremamente estável, são eletrófilos, né, carregados positivamente. Tudo bem? Radical não tem carga, embora seja um eletrófilo. Então, é um eletrófilo mais fraco, não é um eletrófilo tão forte assim. Tudo bem? Tranquilo? Paz de Cristo? Então, presta atenção nessa ideia, gente. Se eu tô produzindo todos os isômeros possíveis aqui do meu radical, eu posso tirar hidrogênio e colocar cloro, eu posso tirar desse primeiro carbono ligado diretamente ao anel, o carbono alfa, né? Vou chamar o carbono de alfa, beta e gama em relação à sua ligação com o anel, ok? Então, eu posso tirar o hidrogênio do carbono alfa, posso tirar o hidrogênio do carbono beta ou o hidrogênio do meu carbono gama, beleza? Então, esses são os meus isômeros produzidos. Como ele quer a reação completa, eu preciso sim representar a saída do HCl. Ou eu coloco o HCl aqui no final, ou eu coloco ele aqui menos na seta. Não precisa botar o V, né? Você pode botar o símbolo de lambda ou aquecimento, tá? Tranquilo, tudo bem? Tranquilo, calor e luz, enfim, fica à vontade. Então, amores, está aí o nosso comando de número 2, o apresente a reação. O último comando é a classificação quanto ao mecanismo da partícula reagente da reação proposta de número 3. Então, quando a gente olha para a reação de número 3, e aí eu vou dar uma apagada aqui, tá, gente? Olha quem são os meus reagentes inorgânicos, né? Ácido nítrico e ácido sulfúrico. Eles, quando reagem entre si, eu tenho um deles sendo mais forte. E aí, quem é o mais forte? Então, doar o H+, aqui pro meu ácido nítrico. Aí, como é que eu sei que ele é mais forte? Além de ser um parâmetro experimental, ajuda a olhar pro NOx. O cara que tem maior NOx normalmente é o ácido mais forte. Então, esse cara é mais 6, esse é mais 5, então esse é mais forte. Beleza? Então, gente, vamos lá. Equilíbrio. Então, eu tô produzindo o H2NO3+, e o HSO4-. Acontece que o H2NO3+, ele é instável. Então, ele decompõe em água e NO2+. Gente, aqui o eletrófilo que vai atacar o meu anel.
Lembra que o meu anel ele é rico em densidade eletrônica, não é isso? Então, ele vai atacar o meu anel, né? E vai promover ali uma substituição eletrofílica, porque vai entrar um eletrófilo e vai sair um H+, né? Um hidrogênio aqui na forma de H+ desse anel. Então, como a gente tem a troca de eletrófilos, é uma substituição eletrofílica, ok? Amores, divisão de pontos, meio ponto pra proposta. Eu tenho uma proposta, um ponto pra reação e meio ponto pra substituição eletrofílica. Então, pra gente encerrar com chave de platina, vamos pros nossos efeitos eletrônicos. Jesse Pinkman, boladíssimo aqui. Então, galera, a gente pode dividir os efeitos eletrônicos em duas partes, os efeitos indutivos e os efeitos mesoméricos. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá. Quando a gente olha para o efeito indutivo, a gente está pensando na polarização das ligações sigma. É um efeito que depende exclusivamente da eletronegatividade. Então, olha aqui essa ideia, ó. O carbono, ele é menos eletronegativo que o oxigênio. Então eu posso dizer que a nuvem eletrônica está deslocalizada em direção ao oxigênio. Essa nuvem ligante está deslocada para ele. Isso faz com que surja, gente, uma região rica em densidade eletrônica. Isso aqui é a representação de um mapa eletrostático, beleza? Se é a representação de um mapa eletrostático, ela vai me mostrar as regiões ricas em carga negativa e as regiões pobres em carga negativa, ou seja, ricas em cargas positivas. Então, ele mostra que o hidrogênio vai apresentar uma carga positiva aqui, né? E a parte vermelha daqui de trás é do oxigênio, mostrando a carga negativa dele, beleza? Essa região onde eu tenho hidrocarbonetos, eu não tenho uma riqueza, assim, de densidade eletrônica, né? Então, fica um negócio, assim, mais no meio do caminho da coloração, beleza? Então, o que você precisa colocar no seu coração? Existem os efeitos eletroatraentes e existem os efeitos eletrorrepelentes. Os efeitos eletroatraentes estão associados aos átomos extremamente eletronegativos. Eles puxam a densidade eletrônica para si, ok? Beleza? Então, quem vai fazer muito bem esse efeito são os halogênios, né, por ordem aqui de eletronegatividade, o OH, o fenil, o NO2. E aí o que é interessante? Por exemplo, o OH não faz um efeito tão intenso porque ele recebe densidade eletrônica do hidrogênio, né, e recebe densidade eletrônica da cadeia. Ele vai fazer uma força, então, menos intensa, por exemplo, do que um cloro faria. Tudo bem? Tranquilo? Foi essa a lógica? E aí, eu posso pensar nos grupos eletrorrepelentes. Quem são? São grupos ricos em hidrogênio, né? Carbono não suporta ficar com carga, então bota isso no teu coração. Radical alquil, então, vai ser muito bom em jogar densidade eletrônica, porque eu tenho carbono ligado a hidrogênio. O hidrogênio joga densidade eletrônica pro carbono. O carbono não suporta segurar carga, então o que ele vai fazer? Empurrar adiante, tá certo? Então, esses grupos são os grupos eletrorrepelentes. Quem são? Aqui a gente tem o etil, a gente tem aqui o propil, o etil, o metil, beleza? E aí, ó, por exemplo, se eu tô comparando 1, 2, 3. Se eu tô comparando o N-propil ao isopropil, o isopropil faz um efeito mais intenso que o N-propil. E a dica é você sempre olhar para o número de CH3 que estão próximos lá o grupo funcional que está recebendo essa densidade eletrônica, tá? Então primeiro você olha para o número de carbonos. Se deu empate, você olha para aquele que tem mais CH3 perto do grupo que está sofrendo esse efeito. E aí, o que esses efeitos, né, vão impactar? Eles impactam na reatividade e eles impactam na acidez e na basicidade, beleza? Então presta atenção aqui, ó. Se eu tenho um átomo eletronegativo e ele tá ligado a uma cadeia carbônica que tem nitrogênio, ele vai puxar a densidade eletrônica para ele e o par básico do nitrogênio vai ficar cada vez menos disponível, né, aqui para aquele fenômeno. Agora, se eu tenho um mesmo grupo, né, de átomo eletronegativo ligado a uma cadeia carbônica que tem um grupo funcional ácido, o que acontece é, ele puxa a densidade eletrônica para si, deixando o carbono, né, que tá ali ligado ao grupo funcional ácido, sem densidade eletrônica. Isso faz então com que o oxigênio fale assim, cara, não tá chegando densidade eletrônica da cadeia lateral pra mim. Então, como eu quero ficar negativo, eu vou abandonar o H+ com mais facilidade, com a ideia de ficar com a carga negativa só pra mim. Beleza? Então, o que a gente pode perceber é, o efeito indutivo, o negativo, o efeito eletroatraente, ele diminui o caráter básico e aumenta o caráter ácido de uma substância que já era básica e de uma substância que já era ácida, ok? Agora, os efeitos eletrorrepelentes, eles vão jogar a densidade eletrônica aqui pra esse carbono. Esse carbono, de um grupo funcional ácido, vai jogar a densidade eletrônica pro oxigênio. Então, esse oxigênio vai ficar assim, cara, eu tô recebendo densidade eletrônica da cadeia lateral, eu tô recebendo densidade eletrônica do hidrogênio, eu vou ionizar, eu vou perder esse hidrogênio pra quê? Já estou satisfeito de densidade eletrônica. Então, a gente acaba diminuindo o caráter ácido, beleza? E aí, gente, é importante apontar aqui, com mais de 3 carbonos, esse efeito ele acaba ficando cada vez menos intenso. Então, se você for olhar a acidez de um ácido hexanoico, de um ácido octanoico, eles têm acidez acidez ali muito próxima, uns Ks muito próximos, né? Porque o aumento dessa cadeia carbônica acaba não tendo um impacto tão relevante assim, né? E assim, se eu não sincero com vocês, a nível de questão, eles vão ignorar isso que eu acabei de falar, tá? Porque as questões de ensino médio, elas não vão pegar um artigo, muitas vezes, pra se basear no que elas estão dizendo, tá? Então, elas costumam amarrar bem pra pensar, quanto mais carbono eu tenho, mais intenso é o efeito repelente. Tranquilo? Beleza? A mesma ideia aqui, gente, pra um caráter básico, tá certo? De novo, se eu tenho um grupo fazendo a eletrorrepelência, eu tô jogando densidade eletrônica pro meu par básico e deixando ele cada vez mais disponível. Logo, a substância tá cada vez ficando mais básica. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Então, aqui são os efeitos os efeitos de eletronegatividade, os efeitos que dependem da polarização das ligações sigma, os efeitos que a gente chama de indutivo. E a gente tem os efeitos mesoméricos que a gente vai basicamente usar para duas coisas: olhar a acidez e basicidade, raramente, e olhar para substituições em anéis. Esses efeitos são aqueles que justificam por que alguns são meta-orientadores ou orto-para-orientadores, beleza? Tranquilo? Então, veja daqui, ó, o efeito mesomérico está associado à ressonância, que é o deslocamento de elétrons, né, das ligações do tipo π. Então, o que é a ressonância, né? É a alternância. Eu posso ter simples, dupla, ou então eu posso ter par de elétrons, simples, dupla, né? Posso ter carga negativa, simples, dupla. Tudo isso é uma condição para que haja uma ressonância, beleza? E aí, o que acontece? Esses grupos insaturados, eles podem puxar essa densidade eletrônica para si, né? Como é o caso lá do meu grupo nitro, né? Ele consegue puxar a densidade eletrônica para si, ok? Agora, por exemplo, no hidroxila, a presença do par de elétron, lembra que par de elétron sigma dupla também pode condicionar ali uma ressonância. Então, aquele par de elétron é sugado ali para aquele tornado muito nervoso, né? Para ressonância do anel, beleza? Então, é isso que a gente vai observar aqui. Ó, os grupos que são eletronegativos ou têm cargas pontuais ou pares de elétrons não ligantes, ó. Todos eles têm pares de elétrons não ligantes, beleza? Eles vão doar densidade eletrônica pro anel. E isso, galera, faz com que surjam cargas negativas nas posições orto e para. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? É por isso que esses caras que fazem esse efeito mesomérico positivo, esse grupo, né, é chamado dessa forma porque ele fica positivo quando a carga desce pro anel, tá? Beleza? Então o nome do efeito está associado à carga que o grupo assume. Então, ó, aqui o meu OH, tá vendo? Ele fica positivo quando desce pro anel. E as cargas aparecem nas posições orto e para, tá vendo? Tudo por ressonância. Tranquilo? Beleza? Então, qual é o impacto disso numa reação de substituição? O anel benzênico ele fica mais reativo, porque a densidade eletrônica agora vai aparecer pontualmente nas posições orto e para. Então, as reações de substituição vão acontecer com uma velocidade maior e vai dizer o porquê que esses grupos são orto e para dirigentes, beleza? Tranquilo? Quando a gente olha no âmbito da acidez, o que é escroto, né? É porque esses grupos, eles vão, por efeito mesomérico, atrapalhar a acidez, porque eles estão jogando densidade eletrônica
pro anel, beleza? E eles vão ajudar a acidez, se você parar pra pensar, porque eles puxam a densidade eletrônica, né, por efeito indutivo. Então, me ajuda aqui, ó. Quem é o meu grupo funcional ácido? Meu grupo funcional ácido aqui nesse caso é a hidroxila fenólica. O pK do fenol é de 9,89, beleza? Quando eu coloco o grupo amino ele pode jogar densidade eletrônica via mesomérico positivo e pode remover densidade eletrônica via efeito indutivo negativo. É um efeito morde-a-sopra. E aí, Ariane, na hora de uma justificativa, qual é o mais intenso? Você é obrigado a saber? Não. A questão ela precisa ser amarrada para te fornecer o pKa do ortoaminofenol. E aí, quando ele apresenta aqui o pKa de 9,7, você vai ver que o pKa do ortoaminofenol ele é menor que o pKa do fenol. E aí, quando isso acontece, menor o pKa, maior é o Ka, certo? Se maior é o Ka, então significa que ele é mais ácido. Gente, se ele é mais ácido, você vai justificar usando o efeito que ajuda a acidez, não é mesmo? Então, o efeito que ajuda a acidez é o efeito indutivo negativo, beleza? Agora, quando eu olho pro efeito mesomérico negativo, é uma paz, é uma glória, porque ambos removem densidade eletrônica do anel, via efeito mesomérico, via efeito indutivo. Então, presta atenção. Esse cara é mais eletronegativo, esse cara tem um átomo mais eletronegativo, esse cara tem um átomo mais eletronegativo, beleza? Aqui eu tenho o grupo com átomos eletronegativos, tá vendo? Então, eu vou conseguir pensar numa remoção de densidade eletrônica por efeito indutivo. E eu também penso numa remoção de densidade eletrônica do anel via mesomérico negativo. Por quê, gente? Porque eu tenho o quê? Pis. Ó, meu grupo nitro é assim. Beleza? Então, o que tá acontecendo aqui, ó? O nitro puxa a densidade eletrônica do anel. E aí, isso faz aparecer, gente, carga positiva nas posições orto e para aonde o grupo tá ligado. Então, por exemplo, aqui apareceria carga positiva nas posições vizinhas e exatamente opostas. Então, a gente pode olhar duas coisas. O que a gente pode olhar, gente? A gente pode olhar pra reatividade do anel, a gente pode olhar pra acidez e basicidade. Olhando pra reatividade do anel, esse cara, esse grupo nitro, ele deixa o anel menos reativo. Aqui, ó, tá vendo? Ele tava vermelhão, agora ele tá laranja. Então significa que ele tá pobre em densidade eletrônica. Então a reação de substituição ela tá fudida, a cinética tá prejudicada. Beleza? Porque o anel tá pobre em densidade eletrônica. Ok? Beleza? Então o que a gente vai pensar, galera? Por aparecerem essas cargas positivas nessas posições orto e para, a substituição vai acontecer majoritariamente nas posições onde não surgem cargas. Quais são as posições? De meta. Então por isso que esses caras são chamados de meta dirigentes. Beleza? Tranquilo? Agora olhando pra acidez, né? Na acidez, a gente já tem aqui o grupo fenol, o grupo ácido, certo? Então o pKa é de 9,89. O grupo nitro ele remove densidade eletrônica via efeito indutivo negativo e via efeito mesomérico negativo. Os dois efeitos conversam, ajudam a acidez. Olha a redução de pKa como é muito mais expressiva. Ela passa a 7,22, certo? Beleza? Então, galera, presta atenção. Na hora de justificar por que o ortonitrofenol ele é mais ácido do que o fenol, você vai dizer que ele realiza efeito eletroatrator. Se você citar o efeito mesomérico negativo, cite também o efeito indutivo negativo. Não faça unido de T, cite os dois. Você sempre vai citar o efeito que ajuda o fenômeno que você está observando. Então, aqui em cima, o grupo amino, a gente viu que aumentou a acidez. Então, eu vou usar o indutivo negativo pra explicar. Não vou usar o efeito que atrapalha a acidez, porra. Não faz sentido essa merda, tá bom? Beleza? Então, aqui eu vou, no de baixo, como ele faz os dois efeitos ajudando a acidez, eu vou usar os dois, ok? E aí, você tem que ter no teu coração também. Tudo aquilo que ajuda a acidez atrapalha a basicidade. Beleza? Tranquilo? Então, esse grupo aqui, que faz o efeito mesomérico positivo, o efeito mesomérico positivo ajuda a basicidade, mas o indutivo negativo atrapalha a basicidade. Olhando aqui pra baixo, o indutivo negativo e o mesomérico negativo, eles atrapalham a basicidade. Então, se eu tivesse o grupamento amino aqui, eu ia visualizar uma redução da basicidade, ok? Beleza? Então, meus amores, vencemos, porra! Então, espero que vocês tenham curtido. A gente se vê na próxima aula. Qualquer problema, chama nós nos nossos canais de comunicação, beleza? Então, ó,